Chegamos para mais uma edição do nosso SCC Meio-Dia, hoje com a imagem ao vivo, direto da praia de Palmas. Governador Celso Ramos, que espetáculo que está essa quarta-feira. Mais um dia para quem aproveita o litoral do estado de Santa Catarina, com o sol aparecendo, céu azul em Governador Celso Ramos. E o movimento intenso que nós estamos vendo na praia de Palmas, que realmente é uma das praias mais procuradas aqui da região da Grande Florianópolis. Vamos lá com o nosso SCC Meio-Dia, girando com a imagem ao vivo. Estamos agora com Itajaí, a foz do rio Itajaiaçu, entre os municípios de Navegantes e Itajaí, mostrando também céu azul pela região do nosso litoral norte de Santa Catarina. Deixa eu dar uma olhada se tem alguma embarcação ali. Não, só lá fora, né? É só lá fora ao fundo, a gente vê no horizonte apenas uma embarcação chegando nos portos de Itajaí e Navegantes. Vamos com a capital do estado, com a imagem ao vivo de Florianópolis nesta quarta-feira. Muito obrigado, minhas amigas e meus amigos que estão com a gente no SCC SBT. O movimento agora é tranquilo nas pontes, como nós observamos, né? É tanto na Pedro Ivo como na Colombo Salles, quando nesse momento quem sai da Bahia Sul e entra na Bahia Norte é essa bela embarcação, que iate bonito, hein, ó? Que iate bonito, passando ali agora para dar aquela voltinha na Bahia Norte, com as nossas áreas de águas abrigadas que nós temos aqui na Grande Florianópolis. É o nosso SCC Meio-Dia chegando, vamos juntos com muita informação e a gente vai trazer hoje um vídeo que mostra um flagrante de irresponsabilidade. Alta velocidade, pilotando uma motocicleta sem habilitação e ainda de chinelos em plena BR-101. Se não bastasse todas essas irregularidades, o sujeito ainda faz essa manobra, o tal do Superman. E o outro gravando, vocês estão vendo, ó? Pilotando com uma mão só e com o celular na outra mão, gravando ali o bonitão da motocicleta. O que vai acontecer? Parou a fila! Daqui a pouco a gente traz o detalhe desse caso e um outro acidente grave que aconteceu também na BR-101. E tem ainda a repercussão, vocês viram essa imagem? Briga de trânsito, tentativa de assalto. O que aconteceu para o motorista de uma carreta é colocar o veículo em cima de um carro de passeio. Ele estava empurrando esse T-Cross Volkswagen durante uma manobra feita em plena BR-101. O caminhoneiro disse que estava com medo de assalto. Será que foi realmente isso que aconteceu? Daqui a pouco a gente traz mais detalhes. E você vai ver nessa edição do SCC Meio-Dia a reportagem que foi feita nessa manhã pela nossa equipe com os policiais do BOPE que receberam a informação de 3 paulistas que estavam aqui em Florianópolis e foram sequestrados em uma comunidade aqui na ilha e levados até um cativeiro ali entre Biguaçu e São José. As vítimas foram liberadas nessa madrugada. Traz um trechinho do depoimento que eles deram policiais do BOPE assim que foram liberados pela polícia. Vejam só. Eu liguei para minha mãe, né, para fazer o resgate do Pix. Minha mãe falou que estava preocupada e que envolvia a polícia. E na sequência ele pegou o celular da minha mão, desligou e me deu uma coronhada. Falou que se eu fizesse de novo, fez o clec-clec e falou que ia me matar. E as outras coisas também, a gente só dormiu amarrado, ficava na floresta o tempo todo, não tinha condição de banheiro, não tinha condição de nada, nenhuma condição de higiene, nada, e eles eram muito violentos. Uma das familiares chegou a fazer o depósito para os sequestradores e através dessa informação que a polícia conseguiu chegar à localização dos envolvidos. Isso e muito mais tem a previsão do tempo, tem o trânsito ao vivo, a informação de cada região de Santa Catarina. Fique com a gente, estamos no ar com essa edição de quarta-feira do nosso SCC Meio-Dia. A gente começa com a informação do setor de emergência da maternidade Carmela Dutra, que vai ser ampliado, está recebendo então nesse momento a inauguração. A Sofia Gonzalez está no local e conta pra gente o que foi feita nessa obra de ampliação e como fica agora a nossa tão tradicional maternidade no Carmela Dutra. Deixa eu abrir o sinal aqui com a nossa Sofia então, para ela vir com a participação ao vivo, junto com a gente em mais informações. Sofia, uma ótima quarta-feira, muito bom dia. A informação ao vivo é contigo.
Oi, Zanotto, bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha aqui no SCC Meio Dia. Eu estou num dos espaços aqui, então, da maternidade Carmela Dutra, que vai ser inaugurada agora, depois de uma obra de 5 meses. Daqui a poucos minutos, né, temos várias melhorias aí em relação a cadeiras, parte elétrica também, macas, enfim. E quem está aqui comigo para dar mais detalhes é o Gilberto Simon, que é o diretor aqui da Carmela Dutra. Gilberto, queria começar te perguntando o que foi feito aqui na maternidade nesses 5 meses. Bom dia. Bom dia. A gente, durante esses 5 meses, fez uma recuperação geral da emergência. Como vocês sabem, a gente teve uma nova sala de espera, onde a gente tinha uma sala de espera de 20 posições e passou para mais de 60. Isso fez com que a gente conseguisse, na antiga sala de espera, fazer mais um consultório. Além disso, a gente também conseguiu ampliar a questão do ambiente de medicação, a sala de medicação. E com colocação de móveis e poltronas, camas, tudo novo, né? Isso deu um upgrade, vamos dizer assim, né? No atendimento aqui, em proporcionar qualidade e segurança para os pacientes. Então, seria uma melhoria do que já tinha, mas também uma ampliação. Vai dar para atender e receber mais mulheres e bebês aqui, né? Exatamente. A maternidade Carmela Dutra recebe, em média, 2.300 mulheres. No ano de 2025, foram 27 mil atendimentos, mesmo estando em obra, como você falou. O nosso setor saiu daqui, foi para um outro local provisório, vamos dizer assim, e a gente continua atendendo. Obviamente, com a ajuda do Hospital Universitário, com a demanda das prefeituras municipais, e até um ponto importante de se falar, que a maternidade Carmela Dutra é uma unidade de referência em gestação de alto risco, mas também não deixa de atender as mulheres nos casos ginecológicos. Só que a população precisa ter a noção de que primeiro precisa ir no posto de saúde, ser atendido pelo médico da família ou o médico do posto de saúde e depois ser referenciada para a Carmela Dutra. Porque, ao contrário disso, acaba gerando mais tempo na espera e descontentamento, Porque a prioridade aqui, como eu disse, é a gestação de alto risco, é a gestante. Então, essa sempre vai ter prioridade. A gente estava conversando justamente sobre isso, que durante a reforma houve uma parceria com a prefeitura para que absorvesse mais esse atendimento ali de saúde básico, assim, nos postos de saúde, mas apesar de a emergência voltar a funcionar agora, esse pedido continua também para que possa dar mais vazão aos casos que chegam aqui. Exatamente o que acontece. É porque para ter um atendimento de maior celeridade, e mais eficaz, eficiente, a gente precisa que, primeiro, os casos ginecológicos sejam atendidos no posto de saúde e depois, conforme for a gravidade, referenciado para a maternidade Carmela Dutra. Esse é o fluxo que tem que existir. E hoje, então, a gente vai abrindo aos poucos esse espaço, A partir de quando, então, ele deve estar funcionando já plenamente? Olha, a intenção é que a gente comece a mudar a partir de hoje. Obviamente é uma emergência, a gente não pode parar, e a gente vai gradativamente com a equipe de enfermagem, que tem se empenhado ao máximo para deixar tudo certo, A gente vai estar mudando e talvez até amanhã a gente esteja tudo plenamente feito, realizado, toda a mudança. Mas, assim, é bom destacar também aqui o compromisso do governo do Estado em proporcionar essa qualidade, essa segurança às mulheres catarinenses. Como eu disse, foram 27 mil atendimentos no ano de 2025 e a gente recebe aqui cerca de 2.300 pacientes. Essas 2.300 pacientes, via de regra, ou quase sempre, elas vêm com seus acompanhantes. Então, a gente pode calcular aí que são mais de 50 mil pessoas passando pela maternidade ou pela emergência da maternidade Carmela Dutra. Obrigada, diretor. Uma boa inauguração aí, que os atendimentos retornem aqui, E a gente estava conversando, inclusive, que a emergência atende todo tipo de caso, não é especificamente para parto, mas partos acontecem em qualquer lugar, então já aconteceram também aqui, agora muito mais preparado, E uma curiosidade, Zanotto, que eu vou te contar aí, é que eu nasci aqui na Carmela Dutra, viu, há alguns anos atrás, mas também nasci aqui, agora então mais preparado para receber mães, bebês e também acompanhantes. Volto contigo aí no estúdio. Muito bem, eu estava perguntando aqui para o nosso pessoal da técnica, que tem os nossos nativos aqui, o Israel, o Rogênio, não sei se nasceram no Carmela, mas a Sofia Gonzalez, então, vejam só, Nasceu na Carmela Dutra e hoje fazendo a reportagem justamente desse momento da ampliação. Muito bem, obrigado, Sofia, pelas suas informações. Vamos lá com o giro da participação ao vivo da reportagem. Vamos até a região norte do estado de Santa Catarina, onde o Luiz atualiza para a gente mais uma obra acontecendo na maior cidade do estado, com interrupções do trânsito. Deixa eu ficar com o Luiz, então, para saber em que ponto que ele está e que obra é essa que está acontecendo em Joinville nessa quarta-feira. Meu caro Luiz Felipe, muito bom dia, uma excelente quarta-feira. A informação ao vivo é contigo.
É comigo, meu querido Henrique Zanotto. Muito bom dia para ti e para todos que estão assistindo o SCC Meio Dia. É um prazer ter a sua audiência nesse dia ensolarado, lindo aqui da maior cidade do estado. Ó, eu já tô aqui, ó, que eu vou começar a correr porque a via tá parada. Eu sei que o Cleiton Ramos está lá fazendo o projetinho dele, eu vou começar a fazer o meu também. Esta rua está parada. Se essa rua está parada, por quê? Porque tá tendo obra. Diogo, 360, vai. Schwarm, meu filho, mostra lá, ó. A obra que está correndo aqui na Procópio Gomes, uma das ruas mais movimentadas de Joinville, liga centro-zona sul, literalmente, centro-zona sul, né? O Diogo pode mostrar um pouquinho pra gente ali, Diogo, mostra ali, ó, os carros, esse sentido que os carros estão indo, é tudo centro-zona sul de Joinville e, naturalmente, essas 5 faixas, né, Diogo? Essas 5 faixas ligam o centro à Zona Sul, mas hoje apenas 2 estão. Tudo porque está acontecendo a obra de manutenção preventiva nas redes de água aqui da Avenida Procópio Gomes. Vai ocorrer quando, Luiz? Vai ocorrer quando? Ó, começou hoje, o buraco está sendo cavado aí e vai até dia 16 de janeiro no cruzamento com a rua Doutor Plácido Olímpio, aqui no bairro Bucarém. A intervenção serve para a revitalização da estrutura do poço que existe aqui nesse local, imagens exclusivas do Diogo Kleiman. Então, por conta disso, esse cronograma de serviço, né, começa hoje, ocorre a colocação dessa sinalização de trânsito, justamente por conta que aqui é um ambiente extremamente movimentado. Então é o seguinte, ó, essa obra vai ocorrer até o dia 16, e a gente vai mostrar aqui em primeira mão para vocês como é que vai ocorrer essa sinalização, tudo por conta do trânsito. Ó, agora, deixa eu pegar aqui meu celular, 11 horas e 11 minutos, você vê em primeira mão no SCC Meio Dia. Diogo, mostra lá, ó. Para quem está vindo sentido centro-zona sul, você ainda consegue acessar as 2 faixas, porém lá neste zoom magnífico que o Diogo Kleiman está dando, já tem esse desvio. Esse desvio percorre por este lado aqui, você consegue acompanhar as pessoas passando, movimentando, e lá na frente já tem o desvio que volta para ter essas 4 faixas aqui no centro aqui de Joinville, no bairro Bucarém aqui de Joinville, que liga a região central à Zona Sul. Então é o seguinte, essa obra de revitalização aqui vai acontecer para melhoria do serviço de água e esgoto aqui da região do Bucarém e vai até o dia 16 de janeiro, mas eu tenho certeza que vai acabar antes. Logo, logo, essa parte aqui estará prontinha para a galera voltar a usar. Então, Procópio Gomes com Plácido Olímpio, obras acontecendo, o SCC Meio Dia direto no local. E tô vendo mais ninguém aqui, ó, só tá nós aqui, porque nós mostramos para vocês aqui da maior cidade do estado. Meu querido Henrique Zanotto, eu volto contigo no estúdio. Muito bem, Luiz Felipe, obrigado pelas suas informações. Olha, atenção, se você está em Joinville, vindo para o sul do estado de Santa Catarina, não vai passar agora na BR-101, tá, Luiz? A gente está com a informação, daqui a pouco a gente traz as imagens do Pista Limpa, de um grave acidente nesse momento, na BR-101, região de Balneário Pissarras, litoral norte do estado. Agora, a rodovia está totalmente interditada e ainda não há previsão de liberação. Eu vi as imagens agora há pouco, gente, coisa grave, tá? Dá uma olhada só nesse acidente, a informação chega agora com o Pista Limpa e envolvendo veículos de transporte, são carretas, né? Transportando bobinas, né? Bobinas, vejam só, gente, não sei se esse ônibus está envolvido também na colisão ou se ele está somente parado porque a pista está trancada, mas repito a informação que nós temos agora, BR-101 e por coincidência o KM onde aconteceu o acidente também é 101. KM 101 da BR 101 em Balneário Pissarras, nesse momento o trânsito totalmente interditado. A nossa produção acaba de me informar que nós temos um outro vídeo que chega agora também com mais imagens do local, porque vai demorar ainda ao atendimento prestado pela Polícia Rodoviária Federal, pelo pessoal da autopista. Vejam só o carro onde foi parar, gente. Não há mais detalhes ainda da quantidade de pessoas feridas. Nós temos um engavetamento pelas imagens que nós visualizamos de pelo menos 1, 2, 3 carros de passeio e mais veículos de transporte. Tem essa carreta que sai da pista, vai parar já na marginal e esses carros todos que nos leva a crer que estavam atrás, né? E aí foi freando um, freando o outro, dando engavetamento. Mas nós estamos aguardando porque os policiais rodoviários federais estão no local prestando os primeiros atendimentos. As equipes do Corpo de Bombeiros, ambulâncias da autopista também foram para o local. E assim que nós tivermos mais novidades com o número de pessoas feridas ou não nesse acidente, não dá para saber ainda. Agora a imagem nos mostra um carro fora da pista junto com uma carreta, né?
E a preocupação maior é justamente isso, né? Quando envolve um acidente com veículo de passeio e com veículos de transporte. Então, o motorista, repito, que está na região do litoral norte, norte do estado de Santa Catarina, fique atento porque no momento ninguém passa em Balneário Pissarras no sentido sul da BR-101. Daqui a pouco a gente atualiza essa informação ao longo dessa edição do nosso SCC Meio Dia, porque agora a gente segue com mais informações do trânsito, também com o bloqueio que está acontecendo, já numa fase final da obra de macrodrenagem em uma via importante lá no oeste do estado. Essa operação promete dobrar a capacidade de escoamento de água em Chapecó. E de lá quem traz a informação para a gente é o Felipe Bastos. É isso mesmo, Rua João Martins, bairro São Cristóvão, onde nós estamos neste momento. Nesse trecho, o tráfego de veículos está completamente bloqueado para a continuidade de obras de macrodrenagem. Os trabalhos que haviam sido temporariamente interrompidos foram retomados de forma gradativa desde a última terça-feira. Por causa da execução do serviço, o trânsito está interditado no sentido sul-norte da Rua João Martins e também na Rua Paulo Marques. Já no sentido norte-sul, o bloqueio ocorre na Rua Vitório Sela. A Prefeitura alerta que ao longo do dia, novos pontos da via poderão ser interditados conforme o avanço das frentes de trabalho. Segundo a secretaria responsável, a obra entra agora em sua etapa final, com a construção e conclusão das caixas de ligação entre as galerias de drenagem. Essa fase demanda maior tempo de execução e trabalho intensivo no local, o que justifica o período prolongado de interdição. A previsão é de que os serviços sejam concluídos em um prazo estimado de 3 a 4 semanas. Com a finalização da obra, a capacidade de escoamento da água da chuva na região será dobrada, o que deve reduzir significativamente os alagamentos e melhorar as condições de mobilidade e segurança para moradores e também motoristas. O pedido é a compreensão da população e orientação também para os condutores a buscarem rotas alternativas e reforça que os transtornos são temporários, mas os benefícios serão permanentes para a infraestrutura urbana da cidade. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Felipe. Daqui a pouco a gente vai mostrar como está o trânsito agora, sentido ao norte da ilha, pela SC 401. Mas antes nós vamos ao vivo até a região norte do estado de Santa Catarina, região da Serra, né? Perdão, região da Serra, porque de lá a Shane que traz as informações para a gente de um acidente, de uma pessoa que estava trabalhando ali, pelo que eu entendi, Shane, porque nós temos ainda em muitas localidades o abastecimento de água, que é a popular água que vem do mato, né? Água que vem da fonte, as pessoas colocam as mangueiras, vão ligando e chega até a sua residência. E tem esse senhor aqui que foi fazer justamente a manutenção desse sistema de abastecimento de água e sofreu uma queda de uma altura considerável na Urubici. Eu vou ao vivo com a Shaina, que ela traz mais detalhes para a gente dessa manutenção em rede de água que infelizmente terminou da pior maneira possível. Shaina, muito bom dia, uma excelente quarta-feira para você. A informação ao vivo é contigo, Marcon. Oi, Zanotto, bom dia para você e para todos que nos assistem aqui no SCC Meio Dia. Pois é, esse acidente aconteceu ontem lá na cidade de Urubici, no bairro Riacho, quando esse senhor, esse empresário lá da cidade, de 66 anos, foi verificar os canos de água lá da propriedade, ele e um colega de 70 anos. E aí, infelizmente, acabou acontecendo esse acidente. Os dois estavam lá nesse local, verificando aí essa mangueira da tubulação de água lá dessa propriedade deles lá, e aí acabou acontecendo esse acidente. O homem foi identificado, então, como José Edson Tasca Pereira, de 66 anos, e o acidente aconteceu na manhã de terça-feira, enquanto ele realizava essa verificação da mangueira de água na rua Pedro Custódio, no bairro Riacho. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, José Edson estava acompanhado desse colega, desse amigo de 70 anos, e os dois chegaram ao local por volta das 8 horas da manhã. Cerca de 1 hora depois, o José Edson acabou sofrendo a queda de aproximadamente 12 metros, despencando de um paredão de pedras e parando às margens de um rio. O homem que o acompanhava ainda tentou descer lá para ajudar, né, na encosta, para prestar socorro, mas acabou ficando desorientado em meio à mata fechada, e aí os bombeiros foram acionados a princípio por causa dessa ocorrência, de que esse homem estaria perdido na mata fechada lá na cidade de Urubici. Ele foi localizado pelos bombeiros no topo da ribanceira, debilitado e pedindo ajuda. Ele foi resgatado em segurança pelas equipes de socorro. Já
José Edson, né, o corpo dele foi encontrado na parte inferior do despenhadeiro pelos bombeiros e por conta da altura da queda e da violência do impacto, a morte foi constatada, né, no local, foi morte instantânea. Os bombeiros utilizaram uma maca específica para o resgate ali nessas áreas que são de difícil acesso para retirar o corpo da mata até o ponto onde estava então a Polícia Civil e também a Polícia Científica, o IGP, para fazer o recolhimento do corpo. A morte desse empresário lá em Urubici causou grande comoção na cidade. Ele era conhecido como Tasca e era proprietário de uma loja de imóveis lá na cidade e era super conhecido, né, e querido pela comunidade, muito respeitado. O velório, né, do José Edson Tasca está sendo realizado no Salão da Igreja Matriz, lá da paróquia Nossa Senhora Mãe dos Homens, em Urubici, e a gente não teve informações sobre o sepultamento, mas a gente deseja aí, né, os sentimentos à família e também a toda a comunidade lá de Urubici por esse acidente trágico que aconteceu ontem lá na cidade. Eu volto com você aí no estúdio. Zanotto. Obrigado, Xana. Daqui a pouco ela volta com mais informações da região serrana. E você vai ver nessa edição do nosso SC Esportes tudo o que rolou na rodada de abertura do Campeonato Catarinense. A Chapecoense, que jogou em casa diante do seu torcedor, recebeu o Brusque. E o placar final ficou tudo igual nesse primeiro confronto envolvendo as equipes de Santa Catarina no nosso estadual. Chape 1, Brusque também 1. Daqui a pouquinho a Angélica vem com o resumo do que foi essa partida e as informações do esporte. Olha, atenção, acaba de vir agora a confirmação da Polícia Rodoviária Federal que nesse momento pista liberada do acidente que nós estamos acompanhando em Balneário Pissarras, no quilômetro 101 da BR-101. O que acontece? A gente vai pegar novamente o vídeo, porque a informação que nós temos é a seguinte: a pista principal foi liberada, agora as pistas marginais ali continuam com o bloqueio, sem informação de previsão de liberação, há pelo menos 10 quilômetros de lentidão de trânsito intenso para o motorista, portanto, que vem da região norte sentido sul, né? Quem vem do norte para o sul, então trânsito ainda intenso, foi liberada agora a rodovia, mas no momento, a informação oficial da Polícia Rodoviária Federal, 10 quilômetros de congestionamento no sentido sul. 10 quilômetros ali de Penha, é coisa, hein? É coisa. É quase lá em Barra Velha já. Então, o motorista chegando na Barra Velha já enfrenta essa fila que vai até Penha, em virtude de acidente que nós estamos mostrando agora. As pistas marginais continuam o bloqueio e na pista principal, sentido sul, foi liberado o trânsito. Nós ainda não temos mais informações de vítimas, né, desse acidente que chegou a bloquear a BR-101. E você vai ver ainda nessa edição do nosso SC Meio-Dia um incêndio que destruiu uma residência no município de Painel, região serrana, durante essa madrugada, e a informação lamentável de pessoas que estavam nessa casa e infelizmente não resistiram, né, após esse incêndio. Daqui a pouco a gente traz essas e outras informações. Agora são 11 horas e 22 minutos. Estamos de volta com a sua companhia aqui no SCC Meio-Dia, o giro pela informação ao vivo por todas as regiões do estado. Vamos lá para Itajaí, porque ontem, no final de tarde, teve um susto de um homem que estava com seu parapente fazendo um voo livre, quando de repente caiu e ficou preso à copa de árvores que auxiliaram ele, né? Eu vou ao vivo agora com a Cris, que traz mais detalhes para a gente do atendimento dessa ocorrência, mas a gente já fica com esse pensamento, né, Cris, que quando ele cai ali na copa da árvore, acaba aliviando ainda mais um tombo que seria se ele vai direto ao chão. Mesmo assim, deu trabalho os bombeiros conseguir tirar o parapente e essa pessoa do local, né, Cris? Uma ótima quarta-feira, querida, muito bom dia. A informação ao vivo é contigo, Cris. Bom dia, Zanotto. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no SCC Meio-Dia. E que susto, você viu, Zanotto? Agora, esse susto, eu não sei você, mas esse eu não ia passar porque eu não vou de parapente nem pensar, viu? Embora as nossas paisagens aqui sejam lindas, olha só, bem ali ó, no topo do Morro da Atalaia, o Mike vai até mostrar para você, ali tem essa pista de parapente e é bastante movimentada, viu? Muitas pessoas gostam de saltar por ali. Agora, ontem à tarde, essa rajada de ventos, Zanotto, acabou aí com os planos desse homem de 31 anos. Ele pretendia sobrevoar sobre a cidade, as paisagens, sobre as praias aqui de Itajaí. Assim que ele decolou, ele foi atingido por essa rajada de vento que fez com que o parapente dele fosse lançado
diretamente para a copa das árvores aqui do morro. E que sorte a dele, viu? O homem ficou preso lá no topo, não conseguiu sair sozinho, foi obrigado aí a acionar o corpo de bombeiros, as equipes que estavam lá em cima acionaram, os bombeiros chegaram no local, mas é um local de difícil acesso, utilizaram ali uma trilha para chegar até ele e chegaram lá e perceberam que essa vítima, esse homem, estava preso lá no topo das árvores a uma altura de 6 metros. Imagina se ele cai direto. Que bom que tem as nossas árvores aqui, né, do nosso Morro da Atalaia. A técnica utilizada pelos bombeiros foi de subida na árvore, permitindo aí que a vítima fosse resgatada em segurança. Primeiramente, os bombeiros retiraram todo o equipamento ali, o parapente, e após ele foi removido, por sorte, sem ferimentos, felizmente apenas um grande susto. A gente reforça aqui que a prática de voos de parapente aqui no Parque da Atalaia, no Morro da Atalaia, é bastante frequente, principalmente na temporada de verão, mas os bombeiros alertam também, mesmo os profissionais, tem que dar uma olhadinha antes nas condições climáticas para evitar acidentes como esse ou até mais graves, né, Zanotto? Volto contigo. Ô Cris, mas vale a experiência, tá? Eu sei que dá medinho, mas vale. Voo livre é sensacional. Depois que a gente faz uma experiência como essa, eu ainda não voei no litoral, fiz um voo só, voo livre, lá na minha terra natal, em Tangará, no Morro Agudo, que é um excelente local, um ponto para a prática do voo livre, tanto de parapente como de asa delta. Mas foi uma experiência que eu tive lá em 2010 e tem meu amigo Cará, aqui na Grande Florianópolis, sempre faz os voos ali na região de Santo Amaro da Imperatriz, que já me convidou, Zanotto, vem aqui voar. Mas eu tô meio assim, tô esperando, tô me segurando, mas vou achar o momento para fazer esse voo, porque é maravilhoso, Cris, lá de cima, do alto, não tem barulho, né? Não tem motor, você fica assim, sentindo que é um passarinho voando lá em cima e contemplando ainda mais essa região maravilhosa que nós temos do nosso litoral norte. E quem sabe, ô Cris Pinheiro, quem sabe em breve você possa ter essa oportunidade de fazer um voo livre por aí. Hã? Que achas? Hã? Não? Não? Não me convide para esse programa, Zanotto, tô fora. Eu fico aqui embaixo fazendo umas imagens suas. Fechou? Tá bom, então. Pés no chão da nossa querida, simpática Cris Pinheiro com a informação ao vivo. Daqui a pouco ela volta com outra participação aqui no nosso SCC Meio Dia. Já já a gente mostra também como está o trânsito nesse momento, sentido ao norte da ilha de Santa Catarina. Porque agora a gente vai voltar com a Shaina, que vai falar pra gente dessa tragédia na Serra Catarinense, município de Painel, né? Um incêndio durante a madrugada e sempre essa preocupação. Porque, gente, os bombeiros recebem informação, casa pegando fogo, disparam rápido para chegar de maneira no local com a maior agilidade possível. E depois vem aquela informação que os bombeiros nunca querem, né? Se tem alguém na casa ou não. E dessa vez, por todo o trabalho que foi feito, o deslocamento, não foi possível evitar o pior. Deixei com a Xânia que ela traz mais detalhes para a gente, porque eu vejo ela está no local. Eu não sei nem qual é a distância aí, Xânia, do município, né, do Corpo de Bombeiros até o atendimento, mas o que a gente sabe é que quando a casa é de madeira, por mais próxima que possa ser esse deslocamento, né, do quartel até o local onde há o fogo, dificilmente consegue se controlar as chamas. Só que dessa vez as pessoas estavam dentro da casa, né, Xânia? A informação ao vivo é contigo. É isso mesmo, viu, Zanotto? Bom dia novamente para você e para quem nos assiste. Infelizmente, né, o Corpo de Bombeiros veio de Lages aqui até a cidade de Painel. Aqui tem para chegar aqui cerca de 20 minutos, né, até a chegada do Corpo de Bombeiros aqui. Quando os bombeiros chegaram, as casas aqui já estavam tomadas pelo fogo, as casas de madeira. Na verdade, era uma casa só, era uma construção só, mas era dividida em 3 casas, em 3 residências aqui, onde moravam 3 famílias. E aí, nesse local, aqui nessa primeira casa, onde o Márcio está mostrando as imagens aqui agora, é onde aconteceu então os óbitos, né, onde 3 pessoas infelizmente perderam a vida nesse incêndio que aconteceu aqui na rua Major Serafim, no centro de Painel. Os bombeiros foram acionados por volta das 2h30 da manhã para poder então extinguir as chamas dessas residências aqui, dessas casas de madeira aqui em Painel. Ao chegar no local, né, os bombeiros constataram que se tratava de uma única edificação em madeira com cerca de 150 metros quadrados dividida internamente em 3 residências.
residências. O fogo, claro, já havia consumido completamente a estrutura, estava já em fase de diminuição. Durante a avaliação, então, inicial, os bombeiros receberam informação de que uma mulher poderia estar no interior do imóvel, mas após o combate às chamas e durante o trabalho de rescaldo, foram encontrados, então, os 3 corpos totalmente carbonizados na residência, onde, segundo, os relatos, o incêndio teria começado. De acordo, então, aqui com os moradores, os vizinhos, se tratava, então, de uma mulher de 36 anos, a Thaíse Franciele Correia dos Santos, e também de um casal, o Samuel, de 36 anos, e a namorada dele, de 17 anos, que estavam morando temporariamente na casa da Thaíse. E aí, então, o pessoal contou aqui pra gente, os vizinhos, que quando começou o fogo e a Thaíse começou a gritar por socorro, o pessoal tentou ajudar, e aí o pessoal não conseguiu porque as chamas já tinham sido tomadas, o fogo já tinha tomado a casa, Bom dia, como é que é seu nome? Bom dia, meu nome é Reginalda, sou tia da Thaíse. A dona Reginalda, que é tia da Thaíse, e aí a senhora viu quando começou a pegar fogo? Daí começou a pegar fogo, Acho que ele vem por cima, por causa do fogão a lenha, vem por cima, e daí começou a pegar, daí já estava tomado conta, daí não podia nem abrir a porta. Quando foi aberta a porta, a chama saiu para fora, sabe? Daí morreu os 3 queimados, que é o Samuel, a Thaíse e a esposa de Samuel, É que não deu tempo de salvar, Daí quando o bombeiro já chegou, já tinha tomado conta do fogo. E eles acabaram não vendo que tinha começado o fogo porque estava todo mundo dormindo, Todo dormindo, estava todo mundo dormindo, estavam os 3 dormindo. E aí não teve nem como os bombeiros e nem o pessoal salvar eles? Não teve. A chama era demais, era muito forte, até para ver nas câmeras ali o tanto que a chama veio, Não podemos salvar a vida deles. Muito triste, Meus sentimentos para vocês. Obrigada. Não é fácil, só Deus consolar, Verdade, infelizmente, essa tragédia que aconteceu aqui, 3 vidas que foi, A gente não esperava, Mas só Deus sabe o que a gente tem passado. Obrigada, meus sentimentos para vocês, para toda a família. E é isso, viu, Zanotto? E a gente conversou com o Corpo de Bombeiros também, que agora de manhã, os bombeiros militares estavam aqui, eles vieram na madrugada para combater as chamas, e aí agora de manhã, então, outra equipe do Corpo de Bombeiros veio realizar a perícia. Eu conversei com o Tenente Ramon e ele falou sobre as hipóteses, do que pode ter acontecido para esse incêndio aqui em Painel. Vamos ver o que ele disse. Assim como a polícia científica ela faz esse trabalho para investigar as causas, se houve um crime ou não, a gente faz essa avaliação da causa do incêndio, tá? Então a gente veio até o local para fazer essa avaliação e dentro de 30 dias teremos um laudo pericial para informar as causas desse incêndio. É isso, agora o Corpo de Bombeiros realiza esse laudo aí para saber realmente as causas do incêndio. O IGP também, a Polícia Civil também esteve aqui para fazer também uma perícia, para fazer uma investigação. E infelizmente, teve esses 3 óbitos aqui nessa residência na cidade de Painel, aqui município vizinho de Lages, com cerca de 5.000 habitantes e toda a comunidade abalada aí com essa tragédia que aconteceu aqui na cidade. Eu volto com você aí no estúdio, viu, Zanotto? Shaina, mas eu sou obrigado a falar aqui sobre essa questão de um alerta que a gente sempre precisa passar, embora, claro, tem que fazer toda a perícia, mas geralmente são as 3 causas mais prováveis, porque na imagem que o Márcio Ramos mostrou anteriormente, ele vai novamente no local, a primeira suspeita, Shaina, cai justamente para o fogão a lenha, porque nós vimos até no depoimento dado pela tia da Thaíse, uma das vítimas desse incêndio, que ela fala, as chamas estavam concentradas em cima do fogão. E o fogão a lenha, quem usa, tem essa prática que é muito comum na região serrana, no Grande Oeste, principalmente nas áreas onde faz mais frio, gente? É o hábito de deixar o fogão com a lenha queimando porque ele mantém a casa aquecida. Então, essa é uma possibilidade. A outra possibilidade também sempre envolvendo o abastecimento de energia elétrica, de um possível curto-circuito. E a terceira possibilidade, que também não dá para descartar, é uma ação humana, um incêndio provocado, que não parece ser o que aconteceu nesse caso. Mas agora a perícia vai levantar as informações. O alerta que a gente tem que passar diante de uma situação dessa é justamente sobre o uso do fogão a lenha, Todo o cuidado que se deve ter numa situação como essa, porque basta uma brasa cair no chão, e o chão geralmente é de madeira, e nessas residências também a gente vê a mesma situação, acaba acontecendo um incêndio e difícil controle, como foi esse, infelizmente, lá em Painel, com 3 vítimas, um casal e mais a proprietária da casa, Thaíse. Obrigado, Shaina, pelas suas informações, leve nossos sentimentos também, os familiares, dessa tragédia logo nesse início de ano, 3 pessoas perdendo a vida em um incêndio no município de Painel. Vamos com mais informações ao vivo, a participação da reportagem, o flagrante que a gente mostrava no início do jornal. Traz a imagem de novo, gente. Olha a imprudência de um sujeito, dos dois,
porque um está ali fazendo as manobras, né? O outro está também fazendo uma manobra arriscada, como a gente vê, coloca os 2 pés à frente do guidão e ainda com o celular. Ou seja, ele está sem a mão da embreagem, né? A mão da embreagem, lado esquerdo, está com o celular. E o outro vem em alta velocidade, ultrapassando todo mundo até que a fila para. E quando a fila para, ele é surpreendido, né, e bate com a traseira da motocicleta no carro que teve o dano material. Eu vou ao vivo com a Sofia Gonzalez, que ela traz mais detalhes para a gente, porque esse acidente aconteceu na 101, ali próximo já a Porto Belo, né, Sofia? A informação ao vivo é contigo. Pois é, isso mesmo, viu? Na BR-101, ali na altura de Porto Belo. E olha, esse vídeo é uma sucessão de erros que pede ali uma análise, né? Como você falou, a gente começa vendo ali 3 homens em alta velocidade, 2 deles vão na frente ali, desviando entre os carros, e um deles filmando também, que a gente já observa que é uma coisa que não é permitida ali, né, durante o tráfego da via. E aí a gente percebe também que um deles faz uma manobra ali, né, acaba deitando de bruços em cima da moto. Nesse momento, além de tudo, a gente percebe também que ele está de chinelo. Outra coisa que não é permitida ao dirigir motos, tira a mão ali do guidão da moto também, né, colocando em risco, consegue retornar dessa manobra, mas logo em seguida, como você falou, ele estava ali provavelmente na comemoração de ter conseguido fazer a manobra, não percebe ali, né, uma redução na velocidade da via e acaba batendo, perde controle e bate então na traseira desse carro que teve danos materiais. E olha, chama atenção, né, que dentro de toda essa situação ele ainda teve ferimentos leves. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, as placas envolvidas nesse acidente da moto, no caso, né, são de São João Batista, aqui em Santa Catarina, e o outro veículo, o carro, então, é de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. E esse motociclista é um jovem de apenas 19 anos, e aí vem mais uma infração no caso. Ele também não tem CNH, não tem autorização para dirigir. Com esse forte impacto que ele teve, então ele sofreu apenas ferimentos leves, foi encaminhado ao hospital pelos funcionários da Artérias do Litoral Sul, que é a concessionária que administra ali a BR-101. E ele também foi autuado, então, por essas infrações cometidas. Então, recapitulando, né, alta velocidade, manobras arriscadas em cima da moto, de chinelo e sem CNH, terminou aí apenas com ferimentos leves, e a gente espera que isso não se repita, né, Zanotto? Com certeza, até porque, Sofia, logo após esse caso que a gente viu, essa manobra que consequentemente resultou nessa imprudência, no acidente, nós tivemos também nesse trecho, um pouco à frente, já chegando ali entre Itapema e Balneário, ontem à tarde, um acidente com a morte de um motociclista envolvido numa colisão. Agora aqui a gente sabe, né, que esses jovens que fazem isso, obrigado, Sofia, pelas suas informações, eles estão em busca daquela adrenalina, daquela emoção. Mas tem local, né, gente? Não numa BR, não em plena rodovia 101 para praticar essas manobras. Vai numa área fechada, numa área privada, onde não é uma via urbana, e lá faz a manobra que quer. Agora, de um jeito desse, com uma imprudência toda, ali se arrombou todo, né, no acidente. E depois, ainda um outro caso ontem de um motociclista que também perdeu a vida na 101. E os bombeiros continuam o trabalho de buscas daquela criança, menininha de 9 anos, que está desaparecida após uma queda que aconteceu ainda no dia 1º de janeiro, quando ela estava com sua mãe no Rio Chapecozinho, município de Xanxerê. Hoje pela manhã, o Felipe Bastos acompanhou novamente mais um dia de buscas e traz atualizações para a gente. Bastos. Olá, Zanotto. O sentimento de angústia continua principalmente para os familiares dessa menina de apenas 9 anos que continua desaparecida desde o dia 1º de janeiro. Ela que foi atravessar o rio Chapecozinho junto com a mãe. O corpo da mulher já foi encontrado no último fim de semana, mas o da menina ainda não, viu? O trabalho de buscas continua aqui na região oeste do estado e nesta terça-feira as equipes concentraram os trabalhos em áreas previamente limitadas, definidas a partir de relatos de familiares e também de moradores ribeirinhos ao longo do curso do rio. Todas as informações recebidas foram analisadas e filtradas, permitindo o mapeamento de pontos específicos considerados relevantes para a investigação. Entre os indicativos observados estavam a presença de odores fortes e objetos flutuantes presos à vegetação, especialmente em galhos ao longo da correnteza. Na parte da manhã, as buscas contaram com o apoio de um drone da Defesa Civil de Xanxerê e com o sobrevoo do helicóptero do SAER,
além da atuação de equipes dos bombeiros em solo. Na parte da tarde, outra equipe realizou varreduras com o drone dos bombeiros e com o binômio de busca, atuando no trecho do rio entre os municípios de Entre Rios e também Marema. Apesar do esforço das equipes e da utilização de diferentes recursos operacionais, as buscas não obtiveram êxito nesta etapa. As áreas vistoriadas foram consideradas descartadas após as verificações. Os trabalhos devem ter continuidade nesta quarta-feira, dependendo, é claro, das condições de visibilidade. Os bombeiros ressaltam que a operação é dificultada pela forte correnteza do rio e pela alta densidade de mata ciliar, fatores que exigem cautela e planejamento constante durante as buscas. A gente torce para que esta menina seja encontrada o mais rápido possível. Voltamos ao estúdio. E do Baço, nós vamos agora para a região do Vale, onde o Paulo César vem com informação ao vivo do caso de um senhor que estava desaparecido há pelo menos 3 dias. E a família em busca de notícias, até que na noite dessa terça-feira chega a informação que ele foi encontrado. Vamos saber então em que região e mais detalhes agora com ele. Nosso querido Paulo César vem com a informação ao vivo aqui no SCC Meio Dia. Uma excelente quarta-feira, PC. Bom dia, Henrique Zanotto. Uma quarta-feira abençoada a todos. Hamilton Afonso Alves morava aqui em Blumenau. Tinha 75 anos de idade e estava desaparecido desde o último dia 3. Ele e a família estavam em uma casa de campo em Rio dos Cedros, onde passaram as festas de fim de ano. E, segundo os familiares, o que contaram os familiares, no último sábado, seu Afonso deixou o Rio dos Cedros com o seu carro, uma Saveiro Prata, com destino a Pomerode, onde foi fazer compras. Ele deveria ter retornado no sábado à noite para casa em Rio dos Cedros, mas o homem não apareceu. O filho dele então veio até Blumenau à procura do pai, mas o idoso também não estava na casa da família aqui na cidade. Uma campanha à procura do seu Hamilton foi lançada na internet, um boletim de ocorrência também foi registrado e a família seguiu aí nos últimos dias esse drama à procura de informações, em busca de pistas para tentar localizar o seu Hamilton. Essas buscas foram encerradas no início da noite de ontem, a gente tem as imagens aí para mostrar o trabalho do pessoal do Corpo de Bombeiros. As buscas foram encerradas lá na região da barragem Pinhal, em Rio dos Cedros. Como é que o pessoal descobriu o acidente? Os próprios familiares fizeram um empenho muito grande, um esforço para buscar informações. Eles analisaram muitas imagens de câmeras de monitoramento para identificar os últimos pontos, os trajetos por onde o seu Hamilton passou com o carro. E eles chegaram até essa região lá da barragem, Alto Cedros, e encontraram marcas de pneus, indicando uma possível saída de pista em direção a uma represa, uma barragem, que tem lá a barragem do Pinhal. Os bombeiros então foram acionados e localizaram o carro, a Saveiro. O veículo estava completamente submerso a 3 metros de profundidade. Um mergulhador do Corpo de Bombeiros encontrou o corpo do seu Hamilton preso ao banco do motorista. A polícia científica agora vai realizar todo o trabalho, o exame de perícia vai apontar a causa da morte e as circunstâncias do acidente, Zanotto, serão investigadas pela Polícia Civil. A família ainda não divulgou informações sobre o velório. Nossos sentimentos aos familiares. Zanotto. É isso, né, PC? Então, com as primeiras informações da região do Vale, infelizmente a morte desse senhor, porque agora a perícia, né, da Polícia Científica pode trazer a confirmação se ele morreu em virtude de um afogamento, né, já que o veículo estava submerso, como falou o Paulo César, ou se aconteceu alguma coisa com ele antes, né, possivelmente um infarto, uma parada cardíaca, que também pode ser resultado no próprio acidente. Essa informação pericial, o Instituto Médico Legal ainda deve fornecer à família. Obrigado, Paulo César. Daqui a pouco ele volta com mais informações, porque agora a gente atualiza um caso aqui da Grande Florianópolis. Ontem à tarde, gente, os bombeiros localizaram o corpo de um menino de 12 anos que estava desaparecido após ter saído de casa para tomar banho no rio em São José, ali na região da Colônia Santana, né? É o rio Imaruí que passa ali. A informação dos bombeiros é que esse menino saiu para brincar com os amigos, que ele não teria avisado os pais, que foi tomar banho no rio.
e as buscas aconteceram de forma terrestre e aéreas com o uso do drone, mas o que foi fundamental para a localização exata de onde estava o corpo do menino, embaixo dessa pequena pontezinha, foi a Cadela Ilha, né, o binômio, né, envolvendo o trabalho que nós temos de bombeiros e de cães. E a Cadela Ilha farejou o local, os bombeiros então entraram na água, fizeram o mergulho, essa equipe do GBS que esteve trabalhando nas buscas e infelizmente confirmaram a notícia então do afogamento desse menino de 12 anos, o que reforça o alerta, né, para esses banhos em áreas não abrigadas, banho de rio, banho em açude, lagoa, cachoeira, é um risco tremendo, né? Ainda maior que o mar, eu digo, porque o rio ele engana muito, né? Você pode olhar, aqui está calminho, está tranquilo, que nada, gente. A força da correnteza muitas vezes é maior do que a gente imagina, ainda mais para uma criança de 12 anos, infelizmente, então, encontrado já sem vida esse garotinho. Vamos com mais informações, um carro que literalmente foi arrastado por um caminhão, vocês viram? A Cris vai chegar com mais detalhes dessa confusão de trânsito, trazendo as informações para a gente, porque foi ali, acho que na área de Itapema, né, Cris Pinheiro, dessa confusão envolvendo o motorista de uma carreta e o condutor de um carro de passeio que foi levado, empurrado pela carreta. Ô Cris Pinheiro, conta para a gente quais as informações que você tem dessa ocorrência. Voltamos novamente, Zanotto. Estamos bem pertinho do porto, porque daqui a pouquinho eu vou falar do porto aqui no SCC Meio-Dia. Mas agora a gente vai sobre essa ocorrência que, imagina se você está passando pelo local, né? Coloca em risco todo mundo que estava passando por ali. Foi sim na BR-101, em Itapema, foi registrado na noite de segunda-feira. Nas imagens a gente percebe aí esse caminhão e o veículo se aproximando muito, né? O caminhão se aproximando muito da traseira do veículo, o caminhão não freia, não desvia, né? A gente percebe nas imagens e acaba literalmente arrastando esse veículo por algum tempo. Nas imagens que a gente recebeu, ainda dá para ver um homem tentando tirar satisfações aí com o caminhoneiro, com o motorista do caminhão. A gente imagina que seja o motorista desse veículo de passeio. Em sua rede social, o motorista do caminhão se manifestou, viu? Porque muita gente estava falando contra ele, achando que ele estava arrastando literalmente esse carro. Ele se defendeu, disse que o veículo, esse carro de passeio, é que teria freado na frente dele e ele achou que se tratasse de um assalto, já que frequentemente os caminhoneiros sofrem assaltos nas rodovias, inclusive aqui em Santa Catarina. Eu entrei em contato hoje pela manhã com a Polícia Rodoviária Federal para saber se eles receberam algum chamado em relação a essa ocorrência. Foi me passado que não, que eles não receberam, que a equipe ali do posto da Polícia Rodoviária Federal de Itapema não recebeu nenhum relato, nenhum chamado sobre essa ocorrência, mas fica o registro aí, que é uma situação que aconteceu na rodovia e que a gente sabe coloca em risco não só a vida dos dois ali, né, mas de todas as pessoas que passam frequentemente aqui na nossa região. A gente vai continuar acompanhando o caso, até porque eu entrei em contato com o caminhoneiro, mas ele não me retornou ainda. Assim que ele me retornar, a gente passa aqui ou no portal, na nossa programação, com certeza. Volto com você. É claro, né, Cris, que a gente tem que respeitar a versão de todos os envolvidos, né? Ele falando de assalto. Agora eu vou te dizer uma coisa, Cris, não me convence. Não me convence essa versão, porque aqui em Santa Catarina nós não temos esse tipo de ocorrência, não temos esses registros, mas é um sentimento que ele pode ter passado no momento. Agora também tem uma expressão popular muito utilizada pelos caminhoneiros, que é o pé de breque. Já ouviu falar, Cris, o que é o pé de breque? Não entendo nada disso. O pé de breque é a expressão utilizada pelos caminhoneiros. O que é o pé de breque? Quando o carro da frente, geralmente um veículo de passeio, vai freando. O pé de breque, de frear, entendeu? E tem isso, né? Ah, esse aí, o pé de breque, tá andando de maneira muito lenta. Aí tem caminhoneiro que chega em cima, né? Chega em cima, toca a buzina, bota aquela pressão. Tem isso, tem esse tipo de desentendimento que acontece no trânsito, né? Mas vamos aguardar agora que as autoridades investiguem, mas ficou o registro ali mostrando então a ação desse sujeito. Será que foi realmente tentativa de assalto que ele estava pensando? Ou foi um
Ah, não aguento mais esse cara andando devagarzinho na minha frente. Vou tocar o caminhão em cima dele, desse pé de breque. Vamos ver o que aconteceu. Ô, Cris, me conta como está essa quarta-feira aí na região. Estávamos abrindo antes a nossa edição do SC Meio Dia, mostrando Itajaí com sol. Tá aquele calorão já, Cris? Qual a situação de momento aí no litoral norte? Zanotto, o dia tá lindo demais. Céu azul, acho que o Maicon pode mostrar. A gente tá bem na frente do porto. Inclusive, uma felicidade para a gente, né, Zanotto? Porto lotado de container, movimentação a todo vapor. Olha, Zanotto, aqui nesse momento, 29 graus, com sensação térmica de 32 e a gente não tem previsão de chuva hoje, então já sabe, né? Praias lotadas aqui em Itajaí e no litoral norte. Valeu, Cris, muito obrigado pelas suas informações. Olha, atualizando agora o acidente ali pertinho da Cris, em Balneário Pissarras, a informação vem agora da Polícia Rodoviária Federal, que nós tivemos 3 vítimas leves, que foram 5 veículos envolvidos naquela colisão que nós estamos acompanhando. Entre os veículos está uma carreta que transportava uma carga, uma bobina de aço, bobinas de aço, que ficaram espalhadas pela pista. Então, a situação de momento é a seguinte, gente, quem vem do norte, sentido sul da BR-101, a autopista e a PRF nos confirmam que o trânsito já foi liberado na via principal. Agora, na pista marginal, sentido sul, permanece essa via interditada por tempo indeterminado, porque agora é o trabalho, para chegar alguém ali. Nós estamos mostrando também no lado, você está vendo como está o trânsito no local, porque aqueles 10 quilômetros de fila, acho que já diminuiu um pouco, diminuiu um pouco, mas ainda permanece a lentidão para o motorista que segue sentido sul da BR-101, ali na região de Balneário Pissarras, engavetamento envolvendo veículos de passeio e também uma carreta, e 3 pessoas tiveram ferimentos leves, apesar da imagem que a gente vê, de carro fora da pista, de carreta fora da pista, acidente que aconteceu agora há pouco, sem gravidade de feridos, ninguém ficou gravemente ferido nessa colisão. Vamos lá com mais informações ao vivo aqui no nosso SC Meio Dia. Daqui a pouquinho eu quero ver aquela imagem da guarda que a gente mostrou antes também, indo para o intervalo comercial, está um espetáculo por lá. Mas antes a gente vai falar das obras na Serra Dona Francisca, que seguem a todo vapor, porque serão construídas no local as áreas de escape. E o Luiz está com a gente para trazer essa informação, porque são diversos exemplos que a gente acompanha, Luiz, da 376, que as imagens que nós estamos mostrando, para quem desce do Paraná para Santa Catarina, de quantas vidas que já foram salvas por essa tecnologia, por essa área de escape, a caixa de brita, como é popularmente chamada também. E agora chegando então a Santa Catarina também essa tecnologia para salvar vidas, Luiz Felipe? É isso mesmo, Henrique. Essa obra já está acontecendo desde o meio do semestre, do segundo semestre do ano passado, aqui na nossa região. Tudo isso porque já era um pedido há muito tempo, principalmente de quem mora ali no local, de quem faz essa travessia, por ser um local bastante perigoso e por já ter sido a palco de diversos registros de acidentes fatais ali naquela região. Então, o governo do estado acabou fazendo esse investimento de cerca de 34 milhões de reais nesse importante corredor logístico que fica entre aqui a cidade de Joinville e o Planalto Norte, um corredor moveleiro muito grande também, e que é uma via de acesso à cidade da capital do Paraná, Curitiba. E segundo informações da Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade, cerca de 50% das obras já estão feitas ali no local, investimentos, como eu falei, acima dos 36 milhões de reais. As áreas de escape estão sendo implantadas no quilômetro 15 e 17 da rodovia. Recentemente, na nossa cobertura aqui de final de ano, nós mostramos o trânsito, como é que fica ali naquela região, então está fluindo. Está sendo uma obra que está sendo feita constantemente ali no local e agora chega a 50% essas 2 áreas de escape, no quilômetro 15 e no quilômetro 17, que vai ajudar muito, principalmente os caminhões que precisam desse local quando não tem o freio, quando acaba perdendo o freio. Então, o local é uma obra de bastante importância ali para a Serra Dona Francisca, a SC 418, que liga Joinville ao Planalto Norte catarinense. Eu volto contigo, Henrique. Fundamental, como aquela outra obra que já aconteceu também na Dona Francisca, colocaram aquela barreira de barro mesmo, fizeram uma montanha ali, um barranco, evitando que os veículos descessem aquela ribanceira. E agora o Luiz traz a informação das áreas de escape. Valeu, Luiz, pelas suas participações. A imagem agora do trânsito na SC 401, quem está indo ao norte da ilha de Santa Catarina, nós temos uma retenção ali no acesso a Jurerê. Quem procura o balneário, Praia de Jurerê, Praia da Daniela, o trânsito é bastante lento no local. Daqui a pouquinho
pouquinho o nosso Laércio vem com as informações ao vivo lá da Praia dos Ingleses e a gente mostra então agora como está a retenção ali, né? Para o motorista que pega o elevado para ir a 402, que você vai à Praia da Daniela, ou você segue para Jurerê tradicional, Jurerê internacional. Tem ali, produção, conseguimos ainda buscar a imagem do trânsito, senão vamos direto para a Guarda. Então vamos para a Guarda, então. Então vamos para a Guarda, daqui a pouco a gente mostra como está agora a situação nessa praia, que é uma das mais lindas da região aqui da Grande Florianópolis Sul, é o Rio da Madre que você está vendo na tela, a Prainha da Guarda. Chegou a imagem do trânsito, vamos para lá. Vamos para 401 mostrar a fila para o motorista que está se deslocando agora ao norte da ilha de Santa Catarina, porque na Guarda é o trânsito somente de caiaque, né? Olha ali, pessoal, ali é a entrada de Ratones, hein? Opa! Mais uma tarde daquelas para as pessoas que estão procurando as praias. Inevitável encontrar em algum ponto uma fila como essa que nós estamos mostrando na SC 401. Vejam só, hein? Parado à faixa da direita, que é justamente o motorista que vai pegar o acesso à região lá de Jurerê e da Praia da Daniela. Estão faltando 3 minutos para o meio-dia. Agora a gente mostra o elevado do SIC, ali está tranquilo. Elevado do SIC, Avenida da Saudade, onde nós temos a terceira pista que foi construída na 401, o trânsito está fluindo, mas quando chega lá em Ratones, encontra a lentidão. Depois do intervalo tem o nosso SCC Esporte, com destaque para a primeira rodada do Campeonato Catarinense de Futebol. É o SCC Meio-Dia, a sua melhor companhia nas informações de todo o estado de Santa Catarina. Por quê? Porque é a TV mais querida de Santa Catarina. Estamos de volta, chegando com o nosso SCC Esportes. Daqui a pouquinho também tem a Kombi do Verão, né? A Kombi do Verão passando lá nos Ingleses. Já tem o Laércio? Se tem o Laércio, vamos direto com ele. Daqui a pouquinho vem a nossa Angélica Varaschini com o esporte. Mas o Laércio está no Zinga, uma das praias mais procuradas aqui de Florianópolis. Laércio Botega, como é bom te ter aqui no nosso SCC Meio-Dia. Uma excelente quarta-feira com o pezinho na areia. A informação ao vivo é contigo. Olha, Zanotto, você aí tá com seu terno, tá com a sua gravata aí no SCC Meio-Dia. E eu estou aqui no Zinga, nos Ingleses, norte da ilha de Florianópolis. E olha, a praia tá lotada. Pode mostrar, né, meu filho? A praia lotada, quarta-feira, e o povo tá aqui na praia. Mas também, ô Henrique Zanotto, pensa, um solzão desse, um céu limpo. Nereu, mostra o céu, Nereu, porque o céu tá limpíssimo, não tem uma nuvem. Para não dizer, Henrique Zanotto, que nós não temos nuvem aqui, temos sim. Lá na ponta daquele morro, o Nereu Filho vai mostrar agora. Dá um zoom lá, Nereu, ó. Lá longe, lá, mas bem longe mesmo. Tem nuvem, mas só lá, tá? Só atrás daquele morro. Pra cá não tem mais nada de nuvem. E claro, daí as pessoas aproveitam a praia para curtir o dia de hoje. Tá gostoso, tá um ventinho bom aqui. Não tá aquele calor, aquele mormaço. Tá gostoso aqui, nós estamos aqui, claro, estacionamos a nossa Kombi, porque a Kombi do Verão SCC SBT, circulando as praias da Grande Florianópolis, e nós estamos hoje aqui nos Ingleses. Olha só, o Nereu, você sentiu o cheirinho? Fiquei até tonto de fome, cara. Ô, Zanotto, eu vou ter que mostrar, porque veio uma brisa aqui agora. Um camarãozinho, eu tenho que mostrar aqui. Qual é o seu nome? Valdecir. Ô, Valdecir, veio um cheirinho aqui agora que quase fez o Nereu desmaiar. Fez. Você vende camarão, é isso? Camarão no espeto. Camarão, espeto de carne, espeto de frango, olha, coraçãozinho, linguicinha no pão com vinagrete, batata palha, ketchup e maionese. Olha só que coisa boa! E tá vendendo bastante? Tá vendendo. Tá vendendo? Tá vendendo. Esses dias eu vi o Kaique falando com um vendedor ao vivo no SCC Meio-Dia, dizendo que não tá vendendo tanto, mas tá vendendo bem. Tá vendendo bem, graças a Deus. Tá ficando rico? Tá quase. O homem do camarão? O homem do camarão, Valdecir do camarão. Quanto é que tá? Vamos aproveitar para fazer uma propaganda. R$20, qualquer um. Agora para um cinegrafista que trabalha pra caramba, quanto é que tá? R$15. Ah, mas podia fazer de graça, né? Não, faz, a gente dá. Né? Tô intimando ele, né? Eu garanti o nosso almoço. A gente dá um camarãozinho pra experimentar. Obrigado, viu? Obrigado. Boa venda pro senhor. Valeu, sou teu fã, hein? É meu fã? Lá na Maricotinha. Eu tinha um ídolo melhor. Eu vejo você lá na Maricotinha. Você é top.
Um beijo aí, Maricotinha. Daqui a pouco ela tá com Beijão. Valeu. Valeu, querido. Obrigado. Boa venda. É isso aí. Então, o pessoal na praia vendendo, aproveitando. Enquanto uns trabalham, outros curtem, claro, a praia aqui nos Ingleses. É a praia que nós vamos estar daqui a pouco. Nós estamos, na verdade, né? Mas é que o programa vai ser ao vivo daqui a pouco aqui da Praia dos Ingleses. Tá imperdível. Zanotto, é com você aí no estúdio. Muito bem, Laércio Botega e o Nereu Filho estão ao vivo na Praia dos Ingleses. Daqui a pouquinho, a tarde é nossa, direto desse balneário do norte da ilha de Santa Catarina. E até camarãozinho no espeto, hein? Porque o churrasquinho a gente sabe que tem, né? O churipã, tudo. Agora, camarãozinho. Mas tem mais gente de terno ali, ó. Será que é repórter esse? Tá vendo? O rapaz ali de terno, de calça. Daí é coisa de jornalista isso. De ir pra praia com... Olha ali, ó. Quem que é o figura aí, ó? Hã? O quê? Ô, Laércio, o cara tá de sapato na praia, é colega, é repórter, jornalista, o que é isso aí, ó? Peraí. Não, peraí. Vai lá. Peraí. O que já aconteceu? Você caiu aqui na praia, desceu de paraquedas aqui, o que houve com essa roupa? Nós estamos trabalhando aqui, fazendo... Ah, vocês estão trabalhando? Estão demais, gostando do Santinho. Ah, vocês estão fazendo propaganda? Sim. Ah, é propaganda, Zanotto. Vai embora, tchau. Achei que ele tava perdido aqui. Mas você consegue dar um mergulho com essa roupa aí? Não. Dou 50 reais pra se jogar na água. Não vai. Dou 100 reais. Não vai. Então vai embora. Valeu, querido. Obrigado. Bom trabalho. Ele vai, ó. Ô, Iago. Quem? Não, ele não vai não. Ele tá com mochila e tudo, tá doido? É isso aí, ó. Tem de tudo na praia. Até gente com roupa de calça aqui, sapato. É quase um pastor ele. Valeu, Laércio. Podia estar trabalhando, né? De sapato, calça e roupa social na praia. Está trabalhando também, aproveitando da maneira que dá. O Zinga, daqui a pouquinho, a tarde é nossa, direto dos Ingleses. Gente, começa agora uma nova edição, já nessa quarta-feira, da Colônia de Férias no Complexo Esportivo do Verdão, em Chapecó. E a ação desse ano conta com atividade liberada, gratuita para as crianças e adolescentes. Como vai funcionar? Qual idade já pode participar dessa Colônia de Férias em Chapecó? A informação chega com o Felipe Bastos. Fala, Zanotto. Estou aqui no ginásio do Complexo Esportivo do Verdão, porque começou na manhã desta quarta-feira a terceira edição da Colônia de Férias aqui de Chapecó, viu? São várias atividades sendo oferecidas de graça para crianças e adolescentes nesse período de janeiro, que é aquele período de férias escolares. Quem vai contar para a gente mais detalhes é o Thiago, que está por aqui. Thiago, começando te perguntando, na verdade, sobre o início dessa colônia de férias, que tem aquele objetivo mesmo dessa temporada, né, desse período aí que crianças e adolescentes ficam em casa, tem essa opção de virem aqui para o Verdão. Bom dia. Bom dia, isso mesmo, iniciativa da Prefeitura Municipal, juntamente aqui com a Secretaria de Esportes, onde a gente viu essa necessidade, nesse período recesso escolar, as crianças muitas vezes ficam ociosas dentro de casa, faltando algumas atividades, né, física e laboral. Então nós criamos, essa é a terceira edição, estamos empolgados em receber todas as crianças, já estamos com toda a estrutura montada, recebendo já algumas crianças junto de seus familiares. Todo o Complexo Esportivo do Verdão vai estar à disposição dessas crianças e desses adolescentes no mês de janeiro, né? Isso. Temos aqui dentro do ginásio algumas estruturas como cama elástica, os infláveis, chute a gol, tênis de mesa e a estrutura do complexo, as quadras de areia, a pista de skate, a quadra de futsal, a quadra de basquete 3x3 está à disposição. Todas as atividades aqui vão ser monitoradas com nossos profissionais de educação física. Pai e a mãe quer trazer o filho para cá, como faz? Isso. A inscrição é aqui mesmo no local, chegando aqui é bem rapidinho, tem um formulário, um QR Code aqui, faz o primeiro cadastramento, é aberto todos os dias da semana, de segunda a sexta, no período da manhã das 9 às 11 e à tarde das 2h30 às 5 horas da tarde. A orientação é que os pais estejam aqui presentes em tempo integral para as crianças de 8 a 12 anos, porque é justamente isso, ter um momento em família, porque geralmente os pais conciliam as férias deles do trabalho com o período de recesso escolar. E nada mais justo e agradável do que passar esse tempo em família aqui conosco. Eu gosto porque, né, ao invés de ficar no celular, na TV, vim aqui se divertir um pouco. O que tu mais gosta de fazer aqui? É nos esportes, no futebol e no basquete. Já é, acho que a segunda ou terceira vez.
E tu gosta de vir pra cá? Como é que é? Sim, é muito legal porque incentiva as crianças a se movimentarem mais e saírem das telas. Tá cansada? Muito. Recado dado então, começou a terceira colônia de férias aqui de Chapecó, começou nessa quarta-feira e vai até o dia 30 de janeiro, uma opção aí para crianças e adolescentes curtirem e aproveitar esse período das férias. Voltamos ao estúdio. Valeu, Bastos. Quem praticava muito colônia de férias, esportes ainda na infância, quando era criancinha, nossa querida Angélica Varaschini, lá em Ijuí. E agora ela chega com SCC Esporte. Boa, Zanotto! Olá para você que está aí em casa. Olha que eu ia ver, viu? Mas como eu morava para fora, nossa colônia de férias era realmente na colônia. Mas vamos falar de esporte agora aqui no nosso SCC Meio-Dia. Isso porque foi dada a largada para o Campeonato Catarinense. Ontem, 2 jogos movimentaram o estado. E autoriza! No jogo de abertura do Catarinense, Chapecoense e Brusque ficaram no empate em 1-1. A primeira chance foi da Chape, aos 21 minutos. Marcinho chutou com perigo, a bola foi para fora. Depois, aos 27, foi a vez do Brusque. Raimar bateu para a defesa do goleiro Rafael Santos. O primeiro gol do Catarinense foi do Bruscão, aos 29, e com emoção. Clinton recebeu livre pela direita, limpou do marcador e chutou, balançando as redes. Para a agonia do atacante, o lance foi para a revisão no VAR. Após a análise, o alívio. Gol do quadricolor confirmado. É gol, hein? A Chape tentou um empate com Rafael Carvalheira. Meio ali pro Carvalhal! E ele de novo tentou mais uma vez. Sobra do Carvalheira! O gol do empate veio aos 46. Numa cobrança de escanteio, Vitor Caetano subiu mais alto que todo mundo e de cabeça colocou no cantinho, sem chances para o goleiro quadricolor. Foi aí que o bandeirão balançou nas arquibancadas. É da Chape! Na segunda etapa, a Chape poderia ter ampliado com Vitor Caetano de cabeça. Para Vitor Caetano de cabeça, Matheus! Não. Carvalheira, que chutou e a bola foi tirada em cima da linha pelo defensor do Brusque. Que chance teve a Chape, você vai rever com a gente, ó. E Perotti no finalzinho do segundo tempo. O Perotti matou no peito. Cara a cara, Perotti, Matheus! Grande defesa do Matheus. Mas terminou assim na Arena Condá. Chapecoense 1, Brusque também 1. Empate também foi o resultado entre Santa Catarina e Camboriú, em um jogo cheio de chances no Alfredão, em Rio do Sul. O primeiro gol foi marcado de pênalti, logo aos 3 minutos. O Emerson foi derrubado na área. Ele mesmo cobrou e marcou para o Cambura. Aos 20 minutos, depois de cobrança de escanteio, Alex Gonçalves, no desvio de cabeça na segunda trave, empatou a partida. Ainda no primeiro tempo, Santa Catarina foi para cima, mas sem balançar as redes. Na segunda etapa, foi o Camboriú quem ampliou. E do mesmo jeitinho, cobrança de escanteio e de cabeça, Alisson Dutra colocou para dentro. O Cambura ficou com 1 a menos aos 22 da segunda etapa. Tom, que já tinha amarelo, chegou firme em Alex Gonçalves, recebeu o segundo e foi para o vestiário mais cedo. Com 1 a mais, a equipe de Rio do Sul foi pro tudo ou nada. E foi de pênalti que o empate veio. Renan Nunes foi derrubado e em noite inspirada, ele pegou a responsabilidade. Ele, Alex Gonçalves, bateu e marcou o segundo gol do Santa e o segundo dele. E terminou assim, Santa Catarina 2, Camboriú também 2. E hoje seguem os jogos desta primeira rodada. Tem Marcílio Dias e Criciúma. Ari, vamos comigo para lá? Porque para saber desse confronto, eu vou chamar a Manu, lá no sul do estado, porque o Criciúma já viajou para enfrentar o Marinheiro. Manu, tá na casa do Criciúma, o jogo não é aí, mas traz pra gente todas as informações desta partida que abre os jogos desta quarta-feira, Manu. Tudo contigo.
Oi, Angélica, bom dia para quem nos assiste. Exatamente, né? A expectativa aí das duas equipes, o Criciúma já foi para lá, teve aí os últimos dias de preparação, desde o dia 16 de dezembro, já se preparando para esse confronto que acontece hoje às 7 horas da noite em Itajaí, lá no estádio Doutor Hercílio Luz. Bom, e a equipe de Itajaí sabe que é importante já começar pontuando no primeiro jogo, já no início. A gente tem uma fala aí do técnico do Marcílio Dias, que é o Rogério Silva, falando justamente sobre isso e a expectativa para o jogo de hoje. Olha só. Início de competição para o Marcílio é muito difícil com equipes de Série B, Série A, mas a gente tem que iniciar bem. Nós temos uma pontuação aqui de classificação, já tem internamente uma pontuação que possa estar classificando, a gente tem que jogar para vencer. Vencer os jogos em casa, pontuar o máximo possível fora de casa também, e até porque nós precisamos classificar. Precisamos classificar e dar calendário para o Marcílio para 2027. Então esse é o objetivo nosso, por isso nós precisamos iniciar bem contra o Criciúma aqui. Bom, durante esse período de preparação, então, o Marinheiro teve 2 oportunidades aí de jogo-treino, 2 oportunidades, enquanto o Criciúma teve só um jogo, que foi contra o Santa Catarina e venceu por 1-0. É claro que a expectativa está para o Marcílio Dias, mas também aqui para os torcedores do Tigre, né, para toda a nação carvoeira também, que já está lá, estava em preparação. E a gente vai acompanhar uma fala agora do técnico Eduardo Batista, falando justamente sobre isso, sobre a estreia do Tigre também, hoje às 7 horas da noite. Acho que a motivação é gigante, né? A gente fez um trabalho agora, né, do fim de 2025 para início de 26. Esse trabalho já começa, né, lá em setembro, né? E você ter uma equipe forte para poder estrear organizado, né? Poder estrear com um time que já se conhece, né? Poder trazer peças que vai reforçar essa equipe. Então a motivação é alta, né? A gente sabe da responsabilidade do Campeonato Catarinense. Eu vejo que o Criciúma entra com a ideia de brigar pelo título. Então, além da comissão técnica aqui do Tigre, né, do Criciúma, a maior parte dos jogadores são aqueles que disputaram a última temporada e a expectativa, então, como eu falei, é grande de ambas as equipes e falo aqui também pelo Criciúma, né? Então, esse primeiro jogo não vai ser aqui no estádio Heriberto Wilson, será em Itajaí. O próximo jogo que vai ser aqui, que vai ser o primeiro da temporada aqui no estádio Heriberto Wilson, vai ser, então, às 6 horas da tarde, então, vai ser no domingo, contra o Avaí. Né? Então, o pessoal já está se preparando também. Agora também o pessoal estava aqui na manutenção do estádio. E é isso, né, Angélica? As duas torcidas agora já se preparando para o jogo de logo mais. Volto contigo aí no estúdio. Valeu, Manu. As informações do Tigre, direto do sul do estado, já trazendo também o adversário Marcílio Dias. E claro que a gente vai ficar acompanhando. Tá aí, ó, estádio Heriberto Wilson, que vai receber o jogo contra o Avaí na estreia do Tigre em casa no Campeonato Catarinense. Tá bonito esse estádio. Valeu, Manu. Obrigada pelas informações. E a gente segue falando do Campeonato Catarinense, porque para fechar a primeira rodada nesta quarta-feira, tem Avaí e Baca no estádio da Ressacada, às 9h30 da noite. O Leão da Ilha, além de ser o time com mais títulos do Campeonato Catarinense, também é o atual campeão estadual. Mas esse ano o Avaí tem aquele empecilho, que é a questão financeira. O Leão teve que reduzir a verba esse ano. E o técnico Cauã de Almeida está trabalhando firme nessa pré-temporada, ainda com um elenco reduzido e com muitos atletas da base, porque o Avaí ainda está no mercado em busca de reforços. Ontem foi apresentado o lateral direito, o Alisson, que falou sobre a pressão de manter o título no sul da ilha e projetou o início da equipe na partida de logo mais. Não chega a ter tanto assim, por conta que ela já está com a gente, né? Então a única pressão é de manter ela aqui. Acredito que, tipo assim, a nossa equipe é uma equipe muito forte, mentalmente e fisicamente. Então, tipo, acredito muito que a pressão ela não existe. A gente está muito confiante pro próximo jogo, que é amanhã, né? Então, isso daí, cara. Pode preparar que um time muito forte fisicamente, um time mentalmente muito forte também. Um time muito intenso. Tenho certeza que força de vontade não vai faltar. E para a estreia, o torcedor havaiano está prometendo uma grande festa de recepção. O Avaí vai contar
com uma recepção toda especial aí da torcida aos jogadores a partir das 7h30 da noite. Essas imagens que vocês estão vendo já são de outras recepções que o Avaí já fez. Cerca de R$10 mil foram arrecadados pelos torcedores para mostrar ao elenco que a arquibancada vai jogar junto com o time. Então, olha, vamos ver se o time vai corresponder dentro de campo, se essa é a festa que a torcida havaiana vai fazer realmente hoje à noite, para esse confronto contra o Barra, que é o adversário do Avaí. E o Barra é uma das sensações do futebol catarinense na última rodada, que chega à competição com a confiança em alta, pois o título da Série D do Campeonato Brasileiro foi conquistado o título da Série C, acesso à Série C do campeonato. E o clube manteve a base do elenco que garantiu essa conquista em 2025 e segue focado na continuidade do trabalho para esta temporada. Pensando não só, claro, no Campeonato Catarinense, mas principalmente na Série C, o Barra vem montando uma equipe forte e apostando principalmente, gente, no que deu certo no ano passado. E dentro desse planejamento tá aí, o lateral esquerdo da Rocha, de 21 anos, que assinou o contrato definitivo com o Barra. Após um período de empréstimo em que mostrou principalmente qualidade, compromisso, comprometimento, o Barra então garantiu a permanência do atleta por mais uma temporada. E eu digo para vocês, eu conheço o da Rocha quando ele era das categorias de base do Juventude, lá em Caxias do Sul. Menino joga muita bola, fez bonito aí com a camisa do Barra e é por isso que foi contratado e permanece na equipe para 2026. E já que a gente está falando de campeonato catarinense, no jogo de hoje, entre o Avaí e Barra, o Ministério Público de Santa Catarina e a Associação de Clubes de Futebol Profissional de Santa Catarina vão realizar uma ação de implementação do protocolo Não é Não. A iniciativa tem como objetivo prevenir e enfrentar situações de assédio e violência contra mulheres nos estádios de futebol do estado, promovendo um ambiente mais seguro, respeitoso e acolhedor para o público feminino. E para falar desse assunto, eu vou chamar para colocar aqui na tela a coordenadora geral do Núcleo de Enfrentamento à Violência e Apoio às Vítimas, a promotora de justiça Chimele Louise de Rezendes Marcon. Promotora, pode colocar a promotora aqui na tela pra gente? Ela já está ok? Já. Aí, a promotora está aqui para conversar com a gente. Promotora, obrigada por nos atender para falar dessa ação tão importante quando a gente fala de estádios de futebol e principalmente das mulheres que querem sim ter o seu espaço. Como é que vai funcionar tudo isso, promotora? Seja bem-vinda ao SCC Esporte. Boa tarde. Hoje o protocolo, vamos iniciar a implementação desse protocolo e iniciamos agora com o Campeonato Catarinense. Os clubes terão, né, de participar e de implementar o protocolo através da identificação de uma pessoa, seja um agente de segurança, seja alguém do próprio empreendimento, para que vista um colete lilás, se torne identificável perante a torcida e para que essa pessoa, em situações de assédio, constrangimento e violência, essa pessoa seja a referência a quem essa vítima deva buscar. E essa pessoa, devidamente capacitada, deverá garantir um atendimento seguro para essa mulher que, eventualmente, experimentar qualquer situação de violência dentro de um estádio de futebol. Como essa são por casos que já aconteceram, relatos que vocês já tiveram dentro dos estádios e principalmente começa agora nesse jogo, né, de Avaí e Barra, mas a intenção é continuar durante todo o Campeonato Catarinense, ações durante todo o ano, promotora? Exatamente. Ele inicia nesse jogo do Avaí e Barra, hoje na ressacada, mas a intenção tanto da Associação de Clubes quanto da Federação Catarinense é implementar o protocolo em todos os demais jogos do Campeonato Catarinense de 2026. E a implementação do protocolo, ela tem um significado bastante estratégico para, especialmente, mulheres e meninas que gostam de futebol. Nós temos um levantamento de 2024 que sinaliza que 94% das mulheres e das meninas torcem para algum time, para algum clube
do Brasil, mas apenas 1 em cada 3 frequenta o estádio. E quando questionadas das razões pelas quais elas não comparecem a esse ambiente presencialmente para torcer, para incentivar o seu time do coração, muitas delas narraram que o grande empecilho, o grande obstáculo para que elas se façam presentes nesses ambientes é a questão da segurança. Por isso que o protocolo, mesmo criado em 2023, nós entendemos que seria um passo muito importante para nós garantirmos que ambientes de lazer, de entretenimento e de cultura, como é o futebol, também sejam ambientes seguros para que as mulheres e meninas acessem, participem e também comemorem, né, com o seu time do coração durante as partidas que vão ser realizadas nesse início de ano. Chimeli, quero te agradecer muito a sua participação aqui no SCC Esporte, essa importante e necessária ação. A gente que gosta de futebol, a gente quer se sentir segura nos estádios. E eu acho que falta realmente, né, um olhar a mais para a mulher, para que ela vá ao estádio, se sinta segura, acompanhe, né, o seu namorado, seu marido, os amigos, leve os filhos também, porque o estádio de futebol tem que sim ser um lugar seguro e é isso que a gente espera e é isso que realmente a gente deseja para que o espetáculo do futebol realmente funcione do jeito que tem que ser. Promotora, muito obrigada. Nós te agradecemos. Uma boa tarde. Boa tarde. Tá aí, gente, ação importantíssima que começa então no jogo de hoje entre Avaí e Barra. E já que a gente está falando de tudo isso, para encerrar o catarinense, hoje também tem Jack e Figueirense. Do Furacão, a gente trouxe todos os detalhes ontem, mas do Jack a gente vai saber agora. Por isso, ao vivo, conosco de longe, mas ao vivo, o presidente D'Artagnan Oliveira. Presidente, obrigada por nos atender aqui no SCC Esporte para falar justamente desse jogo, da estreia do Jack no Catarinense. Como é que foi essa preparação depois do que viveu o Jack em 2025? É o reencontro com o Figueirense, é o reencontro, tá voltando à final da Copa Santa Catarina. Como é que foi essa preparação? Tá, o Jack tá 100% para esse início de campeonato, presidente? Olá, Angélica, bom dia a todos os ouvintes do SCC SBT, um prazer falar com vocês aqui de Joinville. É isso, né? Hoje é um dia especial aqui para nós, início de temporada para o Joinville Esporte Clube. Um ano especial porque esse ano o clube completa 50 anos, né? Um ano de cinquentenário. Então começa com um clássico contra o Figueirense, o mesmo adversário que nós enfrentamos ainda em dezembro, na final da Copa Santa Catarina, como você mesmo lembrou. Então é um dia especial, nós estamos bem preparados, né? Mantivemos a base no final do ano passado, somado alguns reforços também. Espero que hoje a gente possa fazer uma grande estreia aqui nesse clássico diante do Figueirense, de um campeonato tão disputado como vai ser o Campeonato Catarinense. Casa, né, presidente? A torcida vem comparecendo à arena aí. Hoje se espera isso também, um grande público para essa estreia? Eu espero sim, né? É um grande jogo, né? Nas finais desses dois clubes no ano passado tivemos quase 17 mil pessoas nos dois estádios. Obviamente não vai se repetir esse público na estreia, até por ser início de ano, muitas pessoas ainda estão de férias, né? Mas eu espero aqui pelo menos umas 7, 8 mil pessoas, que já é um público para uma estreia razoável, para empurrar, né, o Joinville Esporte Clube buscando os primeiros 3 pontos na competição. E, presidente, você falou algo importante, né? O cinquentenário aí do Jack esse ano. Como é que está a preparação, ações? E agora uma pergunta que eu faço para o presidente. O que seria, presidente, o maior presente para ti desse ano para comemorar os 50 anos do Jack? Essa é uma excelente pergunta. Primeiro que é uma honra, né, estarmos à frente do clube no cinquentenário. É um clube jovem, né? Um clube que nasceu em 76, mas jovem, mas com muitos títulos, né? Desde o seu... Nasceu campeão e depois enfileirou títulos dentro do estado, bicampeão nacional. Então, o que a gente espera é voltar ao protagonismo, né? Um ano que possa marcar o Joinville de novo com grandes resultados. Nós temos um calendário cheio, nós temos Copa do Brasil esse ano para disputar. Nós estamos na Série D do Campeonato Brasileiro, infelizmente, e respondendo a sua pergunta, um dos grandes desejos e sonhos do nosso torcedor é voltar aí à Série C e logo à Série B e logo também uma Série A de Campeonato Brasileiro. Então, a gente espera fazer um grande estadual, que é uma competição que o Jack não ganha há 25 anos, e espera também subir da Série D para a Série C. Seria um ano mágico, né, para o Joinville Esporte Clube no ano do cinquentenário.
Perfeito, presidente. Vamos anotar aqui, vamos ver se realiza. Pede aí na hora de assoprar a velhinha, presidente. Você fecha o olhinho e faz o pedido para que isso aconteça e que seja realmente uma grande estreia. A gente espera que seja um grande jogo. Hoje a gente viu a qualidade das equipes na final da Copa Santa Catarina e eu tenho certeza que essa qualidade vai se repetir hoje novamente. Presidente, muito obrigada, boa sorte, que seja um ano incrível para o JEC. É isso, um grande abraço, um abraço a todos os torcedores que nos assistem e que seja um excelente campeonato catarinense. É o campeonato catarinense que tá aí, começou e agora veio com tudo. Então, se você não lembra as datas, né, o horário dos jogos de hoje, vamos aqui, rapidão, pra gente passar a limpo os jogos do campeonato catarinense de hoje, pra gente ver o horário bem certinho pra acompanhar. Tá aí, Marcílio Dias e Criciúma no estádio Dr. Hercílio Luz, 7 horas da noite, Joinville e Figueirense na Arena Joinville às 8 horas e Avaí e Barra para encerrar essa primeira rodada de hoje, porque amanhã tem mais jogos, na ressacada 9h30 da noite. E agora, saindo do campeonato catarinense, na terça-feira, ontem, a gente teve bola rolando pela segunda rodada da Copinha. E apenas o Barra e a Chape foram a campo. O Verdão do Oeste saiu na frente, mas não conseguiu segurar o resultado. Já o Pescador perdeu, gente, ó, deu adeus à competição. Em França, no interior paulista, a equipe da Casa Francana derrotou o Barra. O goleiro Thiago do Pescador saiu mal na cobrança de escanteio e melhor para Luiz Augusto, que de cabeça marcou o gol da vitória dos paulistas. Francana 1, Barra 0. Com resultado negativo, a equipe de Balneário Camboriú não tem mais chances de classificar na última rodada e dá adeus à competição. Já em Santa Fé do Sul, ficou tudo igual para Chapecoense e Atlético Alagoinhas. O Verdão do Oeste saiu na frente com Cauê, que chutou de longe, no cantinho, sem chances para o goleiro. Os nordestinos conseguiram empatar com Kevin em cobrança de pênalti. Chapecoense 1, Atlético Alagoinhas também 1. A Chape é a segunda colocada do grupo e, se vencer a terceira rodada, está classificada para a próxima fase. Chape continua, Barra deu adeus, mas hoje tem mais catarinenses que entram em campo pela Copa São Paulo de Futebol Júnior. São Luís do Maranhão contra o Figueirense, hoje às 13h15 da tarde. Figueirense tem que vencer, hein? Tomou uma goleada na estreia. E também tem Canaã e Criciúma no mesmo horário hoje. Se os nossos catarinenses, a importância de vencer para permanecer vivo, para ir para a terceira rodada e aí sim ter chance de classificação. Passamos a limpo? Pois é, porque tivemos muita informação sobre futebol por aqui. Amanhã eu volto com o SCC Esporte, porque tem muita coisa boa. Agora, Henrique Zanotto segue na sua companhia aqui no SCC Meio-Dia. Espero amanhã vocês a partir do 12h05. Beijo, tchau! Valeu, Angélica. Obrigado pelas suas informações do esporte. Voltando com tudo o Campeonato Catarinense. Vamos com o drone agora, vamos com a imagem ao vivo do nosso Nereu, que está sobrevoando a região do norte da ilha de Santa Catarina. Deixa eu ver então na tela do nosso SCC Meio-Dia as imagens que estão chegando agora do norte na Praia dos Ingleses. Daqui a pouquinho tem o A Tarde a Nossa, direto desse balneário tão procurado. E são 12h31. É o nosso Nereu Filho sobrevoando a Praia dos Ingleses, mostrando a praia cheia de pessoas aproveitando o nosso litoral no estado de Santa Catarina. Só confirma para mim a reportagem da Mariota que a gente vai chamar, é isso? Ali em cima, daqui a pouco então já chega a reportagem também e estamos mostrando agora como está a movimentação nesse balneário de Santa Catarina, Praia dos Ingleses. 12h32, a gente vai trazer as informações agora. Quem estava acompanhando nosso programa ontem viu a questão envolvendo o lixo e como é que está a coleta aqui em Florianópolis. E a nossa Gabi Mariotto fez uma reportagem trazendo um resumo de como estava o serviço e o que foi feito nas últimas horas para deixar a cidade limpa. Vejam só. O ano é novo, mas o problema é antigo. Imagens registradas por moradores de Florianópolis mostram o lixo se acumulando sobre as calçadas da cidade.
Os problemas com a coleta de lixo foram registrados em diversos bairros da capital nesta terça-feira. A expectativa é que a situação se regularize nos próximos dias, mas é algo que volta a acontecer toda a temporada de verão, com a chegada de turistas na capital e, consequentemente, o aumento na produção de lixo na cidade. Durante a temporada de verão, a coleta de lixo aumentaria de 3 para 6 vezes na semana nos balneários, justamente para evitar essas situações. Outra medida, além das novas contratações, é o investimento de 30 milhões na compra de novos equipamentos para a CONCAP. Mesmo assim, o secretário afirma que isso não vai resolver todos os problemas da coleta de lixo na cidade. A gente não pode ser ingênuo de imaginar que num momento desse, que a cidade está lotada, que a coleta vai ser 100%. Ela não é. Né? A gente tem intempéries que atrapalham o dia a dia, a gente tem caminhão que quebra, a gente tem chuva, a gente tem ruas que ficam intransitáveis, a gente tem, infelizmente, às vezes, uma falta de educação também, né, do nosso cidadão, da nossa cidadã, que coloca carro onde não é para colocar, que estaciona em local proibido onde o caminhão não consegue entrar, e aí fecha uma rua, daí o caminhão não pode entrar para recolher naquela rua, depois o lixo acumula. A gente tem situações, né, absurdas de descarte em qualquer local e não nos locais específicos. A gente tem uma pouca utilização dos ecopontos que a cidade possui. Então, assim, tem uma participação que foge a qualquer tipo de programação. O que a gente pode ter certeza é que sim, a cidade se preparou, as contratações aconteceram, nós ainda vamos ter novo ingresso de colaboradores a partir do dia 10, contratamos empresa para nos fornecer caminhões, então não é esse tipo de desacerto que ocorreu. O que ocorreu, sim, é um acúmulo que vai se acertar nos próximos dias, eu tenho certeza, e a cidade vai voltar, né, a ter lá, não ver lixo. O secretário ainda reconhece que as regiões com maior dificuldade na coleta são a região norte e continental, onde a empresa terceirizada é responsável pela coleta. Existe sim, a gente não vai negar o fato de que a gente tem alguns problemas sim, com a nossa empresa terceirizada, que tem que ser ajustados, né? A gente vem fazendo cobranças diuturnas. A gente sabe da dificuldade que é nessa época do ano para a questão de contratação de mão de obras, para eles que têm, né, um regime trabalhista diferenciado do regime, né, de uma autarquia. Então, a gente compreende, mas tem cobrado, agido, punido, né, de acordo com o que diz o nosso contrato, mas eles têm dado todas as respostas que a gente pede, eles têm, pelo menos, né, talvez não a contento, mas têm justificado o porquê desses atrasos. E logo em seguida tem feito o seu trabalho, né, para qual eles foram contratados. E o que a gente pode também, junto com o nosso pessoal, né, e aqui fica o agradecimento especial para os servidores da CONCAP, né? Com o nosso pessoal, a gente tenta cobrir aquilo que talvez a terceirizada nesse momento não consiga. Esse é o nosso papel. O contrato com a empresa vai até maio deste ano, com possibilidade de renovação por mais 12 meses. De acordo com o secretário, o prefeito Topázio Neto deve definir nos próximos dias se vai ou não renovar este contrato. Passada agora a Operação Verão, nós vamos fazer uma análise junto com o prefeito, ver, né, o que foi positivo, o que não foi positivo, né? Vamos chamar a empresa para conversar, para fazer uma avaliação, né? É assim que funciona no serviço público, e aí vamos ver qual é a melhor decisão para a cidade, sempre buscando o melhor interesse para a cidade, que é ter o seu lixo recolhido. E nós vamos ao vivo atualizar qual a situação de momento com a coleta do lixo aqui na capital, com a informação da Sofia Gonzalez. Sofia, a informação ao vivo é contigo. Oi, Zanotto, olha só, depois de tudo que a gente viu e ouviu aí na reportagem da Gabriela Mariotto, fazendo esse apanhado aqui pela cidade, né, com muitos bairros aí com acúmulo de lixo, enfim, olha só onde é que a gente está. A gente está aqui numa das sedes da CONCAP, né, nesse caso aqui no Estreito, a gente recebeu essa informação e veio aqui conferir. Temos, pelo menos aqui, 12 caminhões parados há muito tempo, viu, Zanotto? Eles estão aqui danificados, a gente percebe já bastante corrosão, enfim, mas eles realmente não estão rodando, né? Segundo algumas fontes que a gente conversou aqui, eles estão sem peças. Alguns mecânicos vieram até aqui para tentar consertar esses caminhões, só que realmente não tinha peça, então eles não tinham muito o que fazer. Alguns até, por exemplo, foi desmontado peças de um caminhão para tentar compensar no outro, né? E fazer com que ele rode, mas a situação é bem precária. E outra informação que a gente recebeu aqui também é que alguns caminhões, inclusive, foram alugados. Esse aluguel está correndo aí, está sendo pago,
mas eles não estão funcionando e estão estacionados aqui no pátio, né? É uma questão aí de logística da prefeitura, que acabou alugando esses caminhões, mas então eles seguem aqui sem uso. Essa parte aqui, eles estão todos estragados, mas indo lá para o outro lado, a gente vê também que tem alguns caminhões em uso que nesse momento estão parados. E um dos motivos também é a falta de pessoal, né? A prefeitura prometeu aí, disse que nas praias a gente ia ter esse aumento da coleta de 3 para 6 vezes por semana, principalmente nos balneários, mas é diferente do que a gente consegue ver aí, né? A prefeitura também disse que investiu cerca de 30 milhões de reais na compra de novos equipamentos para a CONCAP. Eles até enviaram uma nota para a gente, né, dizendo que devem chegar aí nos próximos meses, mas não deram uma data exata de quando isso deve acontecer. Também falaram na contratação de novos funcionários, mas também não disseram nem quantos e nem quando realmente eles vão entrar aí, estar, né, trabalhando aqui nessa coleta de lixo. Agora, a informação que a gente conseguiu aqui de forma extraoficial seria que essas contratações são sempre temporárias, né? São um contrato aí de 6 meses, as pessoas demoram um pouco para pegar a logística, a expertise ali, né, da coleta de lixo, e logo depois elas saem. Há muito tempo, então, a gente não tem realmente um concurso público para ter contratação, então, de funcionários efetivos da CONCAP, né? Segundo eles, muita gente se aposenta, sai e aí esse efetivo não é reposto e eles estão aí fazendo o trabalho. Outra coisa também que tem acontecido aqui na cidade também, que a gente tem registros, tem alguns vídeos, muitos moradores, turistas, enfim, às vezes por falta de informação, às vezes mesmo, né, de propósito, enfim, acabam estacionando em um local proibido. Isso faz com que um caminhão não consiga acessar, então, as ruas, né, e fazer essa coleta de lixo. Por isso a gente tem essa situação que se apresenta agora na nossa cidade, né? Uma sucessão aí de fatores. Esses caminhões todos aqui parados, né? Trazendo gastos aí para o cofre público, também a falta de profissionais, tanto temporários que ainda não começaram, né? Quanto também os efetivos que aí vão estar mais prontos para o trabalho, o pessoal também estacionando onde não deveria, não deixando o caminhão passar, mas é isso que a gente vê aqui então, né? Nesse momento, esse tanto aqui de caminhão parado e a nossa cidade precisando aí dessa coleta de lixo. Os caminhões aqui, segundo a prefeitura, né, estão estacionados no pátio porque não atendem mais às exigências da operação diária e já faz algum tempo também, sem precisar quanto, que eles estão aqui. E segundo a prefeitura ainda, eles vão ter novas destinações conforme aí os trâmites administrativos, mas é isso, todas as informações sem detalhes, Anuto. Obrigado, Sofia Gonzalez, atualizando a situação então da coleta do lixo aqui na capital. Agora dá uma olhada nessas imagens que acabam de chegar nessa manhã. Fiscalização da Prefeitura de Florianópolis em uma praia do sul da ilha. A imagem que nós estamos vendo do drone, operado pelo meu amigo Alexandre Vieira, mostra o momento em que os ambulantes tentam esconder as mercadorias fugindo pela trilha e em meio à restinga. E a informação que eu recebo é que teve gente, além dessas imagens correndo para a restinga, teve ambulante que foi para dentro do mar, sempre com aquela tentativa, né? E a fiscalização em cima. A nossa Beatriz Serino esteve acompanhando e traz mais informações, então, dos ambulantes que foram surpreendidos pela fiscalização na Praia do Campeche. Boa tarde, Zanotto. A gente está acompanhando a operação que está acontecendo, iniciou hoje de manhã e vai se estender ao longo do dia aqui no sul da ilha. Nós estamos no Campeche, uma operação que reuniu todas as forças de segurança municipal e estadual. Tem polícia civil, a polícia militar, as guardas municipais também estão presentes. Também tem os órgãos de fiscalização, defesa civil, PROCON, diversas, então, forças de segurança unidas para realmente fazer uma operação que foi denominada de arrastão da ilegalidade. Todas as irregularidades na praia serão fiscalizadas de perto, tanto dos ambulantes, trabalhadores que estão tendo suas mercadorias apreendidas, que estão de forma irregular aqui na faixa de areia. Também vão ser fiscalizados as caixinhas de som, a utilização dos aparelhos, equipamentos que estão neste momento proibidos aqui em Florianópolis. Outro motivo também dessa operação é o uso da maconha, que não é mais crime o uso na praia, mas é sim uma infração. Então a Polícia Civil, a Polícia Militar também atuando nessa fiscalização. A gente vai acompanhar e temos aqui também a fala já da nossa vice-prefeita, que é a secretária de Segurança Pública, Mariane Matos. Vamos conferir o que ela falou sobre essa operação que está sendo realizada por aqui. Hoje a gente está dando start numa operação chamada Arrastão da Legalidade, onde a gente vem com toda a força de segurança, de fiscalização, verificar todas as irregularidades que tem
na faixa de areia, nas praias, que é comércio irregular, uso de drogas como maconha, caixa de som e pet na praia, que são proibidos, além das churrasqueiras que também são proibidas. Então, a gente vem com todas as fiscalizações, vendo todos esses pontos para que as pessoas possam vir curtir a praia tranquila. A delegada da Polícia Civil também falou sobre essa operação e a importância de unir essas forças de segurança aqui nessa região da nossa capital. Para quê? Primeiro, para orientar a população sobre o que pode ou não pode na praia. Tá? Segundo, para fazer uma ação também fiscalizatória e repressiva. Então, é trazer a lei para o sul da ilha, para o leste da ilha, que estava um pouco abandonado, né? E mostrar que o poder público está, sim, cumprindo a lei e fazendo cumprir a lei. Nós vamos seguir acompanhando essa operação, a operação que iniciou hoje, mas durante todo o verão vai acontecer em diversas praias aqui de Florianópolis e a gente vai de perto trazendo as informações, também os dados, né, do que aconteceu durante essas fiscalizações. Eu volto contigo para o estúdio. Valeu, Beatriz. Vamos agora com a previsão do tempo para essa quarta-feira de sol e calor aqui em Santa Catarina e deve seguir esse quadro ao longo do dia, no momento da tarde, início da noite, e as nuvens aparecendo um pouco mais. Em algumas regiões, com isso, aumenta a chance daquelas tempestades, aquela chuva no fim de tarde, porque as temperaturas seguem em elevação, com máximas na casa entre os 29 a 32 graus, como nós estamos vendo no Grande Oeste e sul do estado. E Florianópolis também marcando aqui até 33 graus, vejam, no Vale e região norte. Então, uma quarta-feira quente. Amanhã, o sol segue aparecendo também entre nuvens em todo o estado. E ao longo do dia, há condição para as pancadas de chuva comprovadas, aqueles riscos temporais localizados em todas as regiões por causa da passagem de uma frente fria. As temperaturas seguem em elevação, subindo dos 33 até para os 36 graus. Dê uma olhadinha aqui no nosso quadro, trazendo algumas cidades do nosso estado, como, por exemplo, Florianópolis, amanhã é 27 a máxima, 22 a mínima. Em Blumenau, 32, 19 a mínima. Também a mesma situação do Grande Oeste, 32, né? E a temperatura subindo conforme o sol aparece mais em cada região. Por exemplo, no norte, vejam só, mesmo com algumas nuvens ainda, a temperatura prevista para essa quinta-feira é 30 graus a máxima e a região serrana 25 a mínima de 15 para Lages. Trazer informações agora no sul do estado, o caso de um empresário, gente, que fez uma denúncia de uma suposta venda de atestados médicos por parte de uma clínica. Esse assunto veio à tona após um vídeo publicado nas redes sociais e veio o registro do boletim de ocorrência. Então, para melhor entender esse caso, nós vamos trazer a reportagem da Manuela Justino, o que diz esse empresário e a polícia, que já se pronunciou sobre essa denúncia. Manu está ao vivo e tem mais detalhes para a gente. Manu, uma ótima quarta-feira, muito bom dia. A informação ao vivo é contigo. Oi, Zanotto, boa tarde, uma ótima quarta-feira. Bom, esse assunto aí veio à tona nas redes sociais nessa semana, ontem, mas é referente ali de um período um pouco antes do Natal, tá? O Patrick, que é um empresário de Laguna, ele tem um supermercado, ele gravou um vídeo para as redes sociais falando, então, que uma funcionária teria apresentado um atestado no dia 24 de dezembro, para os próximos dias, ali até o dia 5 de janeiro, e esse atestado ela teria pego em uma clínica particular, só que essa clínica estava fechada. A partir daí, ele acabou juntando as informações, ele gravou um vídeo para as redes sociais que acabou repercutindo, e é esse vídeo que a gente vai acompanhar agora até para entender os desdobramentos, olha só. Em vez de eu estar lá preocupado no atendimento com meus clientes, preocupado com a venda, eu estou aqui em frente a essa clínica que está fechada, tentando descobrir como uma funcionária minha consegue um atendimento, um atestado, né? Como é que ela consegue um atestado de 5 dias com a data de hoje, sendo que a clínica está fechada e o médico nem na cidade está. Inclusive, fui atrás dessa funcionária, fui na casa dela e fui informado que ela foi viajar ontem para outra cidade e até fica em outro estado aqui, né? Então, eu queria fazer essa pergunta e saber como que isso é possível. Deixar essa pergunta no ar, né? O que a gente faz como empresário, em vez de estar lá preocupado com o cliente, preocupado com a venda, na semana mais importante de venda do comércio, né, do Brasil, a gente está aqui tentando descobrir essas informações.
Então, segundo a informação, essa clínica estava fechada ali no recesso de final de ano, dia 24 estava fechada e retornou às atividades só segunda-feira, só dia 5 de janeiro. Nessa segunda-feira, então, esse empresário, né, eles teriam, um outro funcionário teria ido até essa clínica para fazer um teste, ou seja, para solicitar, né, supostamente, um outro atestado médico para ver o que eles iriam falar. E foi gravado um vídeo e a gente vai acompanhar esse vídeo que foi publicado agora, olha só. Doutor, eu precisava de um atestado de uns 4 dias para conseguir pagar. 3 dias. 3 dias? É. Porque eu vou viajar com a mulher, daí eu ia pegar minhas férias, aí no final... Você trabalha onde? Precisando de umas carnes diferentes, estão querendo fazer uma festa lá em casa. Só ir lá conversar com a gente, sempre sábado tem. que vem. Como é o seu nome? Meu nome... Pai, se eu não pegasse esse atestado, a mulher ia me matar. Data de nascimento. A partir de quando? Pode ser a partir de amanhã. Amanhã é dia 6. Eu entrego o atestado só amanhã, né? Isso. Botei um CID aqui, que é um CID de diarreia. Tá, depois eu falo que eu tô com diarreia. Isso. Trabalhar aí. Eu vou... Tu consegue anotar? E a Manu segue acompanhando esse caso. Qualquer novidade, ela volta aqui no nosso SCC Meio-Dia. Só completando uma informação, agora há pouco a Sofia Gonzalez estava falando da situação do transporte do lixo, né, na coleta aqui em Florianópolis, e nós obtivemos a informação que são 50 caminhões que fazem a coleta. Desse total, 25 são veículos da Concap e 12, ou seja, quase a metade, está fora de operação, pela falta de manutenção dessa situação, envolvendo, então, a estrutura do pessoal que faz, né, a coleta do lixo aqui em Florianópolis. Vamos com o Paulo César. O Paulo César vai chegar com mais informações ao vivo para a gente, porque em Blumenau, uma novidade que foi apresentada esse ano é do que diz respeito ao IPTU. Vocês viram? O IPTU lá em Blumenau, agora nesse ano, ao contrário dos anos que passaram, o carnê vai chegar de forma digital. E o PC vem com mais detalhes para a gente. Então, Paulo César, conta para a gente, 100% cobrança digital do IPTU em Blumenau, é isso? Paulo César, informação ao vivo é contigo. É verdade, Henrique Zanotto, e a gente precisa falar especialmente com o público aí da terceira idade, os idosos, né? Pessoal que espera a continha, a fatura da conta de luz, por exemplo, o talão da conta d'água lá na caixinha do correio. Esse ano, o IPTU, o carnê impresso em papel, não vai chegar aí na sua casa, viu, abençoado? A gente precisa explicar que a prefeitura adotou o modelo 100% digital. O carnê do IPTU está disponível já, mas na internet. Você precisa acessar o site da prefeitura, blumenau.sc.gov.br, e lá na aba Serviços tem a opção Emissão das Guias do IPTU. E eu vou conversar um pouco mais sobre esse assunto com o Joel Toledo, que é o secretário adjunto da Fazenda. E o pessoal, acessando o site da prefeitura, encontrando lá emissão de guias do IPTU, o site vai pedir alguma informação? Vai ser fácil o pessoal da terceira idade, por exemplo, conseguir imprimir essas guias por pagamento do imposto? Bom dia. Bom dia, PC. Bom dia a todos os telespectadores. A gente agradece o espaço. A gente fez o portal do cidadão, a opção para a retirada dos carnês de IPTU de uma maneira bem prática, ágil. Há-de-se a obrigatoriedade de identificação com um CPF válido, e após a identificação já se passa então para o próximo passo, que é identificar quais são os imóveis que o contribuinte deseja emitir os carnês. Essa identificação ela pode ser feita pelo CPF do próprio proprietário ou pelo número do cadastro do imóvel. E aí já vai aparecer a listagem e as opções de pagamento. Então apenas com o CPF em mãos a pessoa consegue emitir as guias? Exatamente. O CPF do proprietário e o CPF do solicitante já é possível a emissão dos carnês. Ô Joel, e quem não tem acesso à internet, o idoso, por exemplo, que não tem internet em casa, ele consegue emitir as guias aqui na prefeitura, na Praça do Cidadão? Perfeito. O município disponibilizou 6 pontos de atendimento ao contribuinte que tiver dificuldade de acessar o portal do cidadão. Os locais de atendimento são as praças do cidadão aqui do prédio da prefeitura, a Praça do Cidadão na intendência da Vila Itopava e do Garcia,
Além disso, também na Praça do Cidadão, que é anexa ao Vale Auto Shopping, o shopping dos carros. E ainda também a Praça do Empreendedor estará fazendo atendimentos no Shopping Parque Europeu. E, por fim, ainda a gente montou uma estrutura de atendimento mais voltada aos idosos, diretamente na Profamília. Na Profamília. Muito bem. Joel Toledo, obrigado pelas informações. Então, pessoal de casa, se você não conseguir emitir as guias para pagar o IPTU, você pode vir aqui na Praça do Cidadão. A partir da próxima segunda-feira, o serviço será retomado aqui, o atendimento será retomado, ou nesses outros locais que o Joel citou agora aqui no SCC Meio-Dia. Atenção, prazo de vencimento para a parcela única à vista, com 5% de desconto, 10 de fevereiro, com 3% de desconto, 10 de março, ou você pode parcelar em até 11 pagamentos, também parcelas valor mínimo de R$40. Esse ano a Prefeitura espera arrecadar 146 milhões de reais com o IPTU e vai economizar sem a impressão dos papéis, dos carnês e sem o custo também dos Correios que fazia a entrega da Zanotto. 1,5 milhão serão economizados pela Prefeitura. Voltamos ao estúdio, Henrique Zanotto. Obrigado, Paulo César, pelas suas informações. Uma excelente tarde de quarta-feira. Nós vamos ao intervalo comercial e, na sequência, a reportagem de 3 paulistas que foram sequestrados no último domingo em uma comunidade aqui na região central de Florianópolis e foram encontrados após o pessoal do BOP descobrir um cativeiro em uma área de mata. A reportagem completa depois do intervalo. Agora são 12h53, estão faltando 7 para 1 da tarde. Voltamos com o SCC Meio-Dia e a reportagem dessa manhã, madrugada de muito trabalho para os policiais, depois que receberam a informação que 3 paulistas tinham sido sequestrados. Vocês lembram que recentemente também 4 pessoas de São Paulo foram assassinadas aqui em Florianópolis em função de uma guerra envolvendo quadrilhas. Veja a reportagem. Os relatos que vocês vão ouvir agora são de 3 homens sequestrados aqui na capital de Santa Catarina. A gente tinha chegado no Mocotó, daí eu fui subir o morro, daí a hora que cheguei lá, já me abordaram falando que era paulista. Aí nisso já colocaram a arma na minha cabeça, pegaram meu celular, foram até o carro, buscaram meus amigos. Aí levaram meus amigos também lá pra cima, pegaram o celular deles e tinha uma foto do meu amigo com o símbolo de 3, só que era um gesto só. Daí nisso já começaram a implicar com a gente, levaram a gente pra cima do morro. Eu liguei pra minha mãe, né, pra fazer o resgate do Pix. Minha mãe falou que tava preocupado e que envolvia a polícia. E na sequência ele pegou o celular da minha mão, desligou e me deu uma coronhada. Falou que se eu fizesse de novo, fez o clec-clec e falou que ia me matar. E as outras coisas também, a gente só dormiu amarrado, ficava na floresta o tempo todo, não tinha condição de banheiro, não tinha condição de nada, nenhuma condição de higiene, nada. E eles eram muito violentos, né? Ficavam ameaçando a gente todo o tempo. Já era de noite, eles levaram a gente porque eles estavam tentando resolver o Pix, sacar o Pix na parte da noite pra gente já liberarem a gente já hoje, porém não conseguiram, travaram a conta deles também. Aí nós fomos deitar pra dormir, eles ficou a rede, né? A gente tava lá deitado já pra dormir, quando começou a bater no celular dele que o BOP tava invadindo, onde eram 2 viaturas do BOP e mais uma do Força Tática. Nisso ele já levantou e fez a gente aprender fuga pro meio do mato. A gente começou a pegar o mato, só que era um mato que nunca, acho que ninguém entrou ainda. Foi tipo, desbravando mato, só fugindo mesmo, porque ele via drone, a gente ouvia os drones, ele falava que tinham 3 drones ainda, a gente só ouvia um. E eles falavam também uma hora que daí ia mandar cachorro, não sei o que, mas que tinha infra vermelho, e isso eles começaram a ir pro meio do mato. A gente não ia aguentando, eles já começaram a ameaçar a gente de morte, falando agora vocês vão morrer, ficar uma hora até eles pensaram até em largar a gente. Quando tocou o celular, e por cada metade de caminho ele parava e perguntava pros meninos lá na favela onde que estão, cadê, tá em que lugar, pra se localizando, e ele sabia o caminho onde estava indo. As 3 vítimas são naturais do estado de São Paulo e, de acordo com informações da Polícia Militar, no último domingo foram sequestrados enquanto estavam na comunidade do Morro do Mocotó, região central de Florianópolis. Desse local, os 3 foram levados para um cativeiro em uma área de mata, também na Grande Florianópolis, entre os municípios de São José e Biguaçu.
Os policiais do BOP aqui em Santa Catarina foram comunicados desse sequestro na noite de terça-feira, quando começaram as buscas pela região. Veio a informação que o familiar de uma das vítimas chegou a fazer um depósito numa quantia elevada aos sequestradores, através do pagamento via Pix. A partir dessa informação, os policiais então estiveram no local onde uma das pessoas teria recebido essa quantia fornecida pelos familiares. E aí a gente passa a buscar essas informações já com familiares, né, já que os 3 jovens são oriundos do estado de São Paulo, e a gente passa a realizar contatos, inclusive, com a família, que nos relata que estavam sendo extorquidos ali pelos criminosos, inclusive que já tinham feito algumas transferências para algumas contas. Essas diligências nossas nos levam a 2 endereços, um em Palhoça e um no próprio local ali que estava sendo usado como cativeiro. A gente foi descobrir isso depois, no Morro da Boa Vista, em São José. Das diligências todas resultaram, então, em 3 presos, né? Os 3 presos envolvidos, inclusive, recebendo esses dinheiros ali provenientes tanto das vítimas quanto dos familiares das vítimas. E aí, na sequência, nas buscas por esses jovens, a gente chega ao cativeiro. Fomos saber depois que nesse avanço do BOP até a região do cativeiro, os criminosos acabam tirando as vítimas dali e soltam ali para que realmente fiquem livres, aqueles que estavam segurando eles ali no momento. E aí a gente acaba tendo a felicidade de recuperar esses jovens com vida, né? Já que era o maior objetivo da ação, né? Que conseguíssemos entregar os jovens com vida ali para suas famílias, para retornar aí para suas casas. Depois da localização desse casal, uma terceira pessoa também foi presa em flagrante, acusada de sequestro mediante extorsão. Ao longo da madrugada dessa terça para quarta-feira, os policiais militares do BOP, do 16º Batalhão de Palhoça e também do 7º em São José, fizeram um cerco em toda a região do possível cativeiro. A informação que os sequestradores teriam liberado as vítimas em uma área de mata, onde elas foram localizadas pelos policiais, juntos com os pertences levados ainda no dia do sequestro, como os celulares das vítimas. Capitão, e as vítimas chegaram a relatar alguma coisa para a guarnição do senhor sobre de que momento que eles foram rendidos, como aconteceu essa situação ainda no domingo? Sim, eles relataram que foram rendidos na manhã de domingo na região, aqui em Florianópolis, na região do Morro do Mocotó. E teriam ficado até o início da tarde ali no Morro do Mocotó, então, com essas pessoas que foram os captores, digamos assim, e aí, no segundo momento, outro grupo vem e leva eles até São José, até a região do Morro da Boa Vista, ali, onde ficaram até a madrugada de hoje. Sem nenhum ferimento, a princípio, né? Não, sem nenhum ferimento grave. Eles chegaram a ser agredidos de maneira aleatória, digamos assim, por parte dos criminosos, mas estão bem, estão inteiros ali, nenhum tipo de lesão grave. E quem garante que esses 3 não seriam também assassinados e mortos, como aconteceu com os outros 4, como nós vimos no começo desse ano? Então, uma ação rápida da Segurança Pública do Estado de Santa Catarina, a resposta do BOP na localização das vítimas desse sequestro. Vamos falar agora sobre o Porto de Itajaí, porque a partir de hoje ele passa a ser administrado pela companhia Docas, no estado da Bahia, e a promessa é de novos investimentos e ainda mais movimentação de cargas. Hoje foram entregues os novos equipamentos para a guarda portuária. E a informação ao vivo de lá chega com ela, Cris Pinheiro. A informação ao vivo é contigo. Isso, Zanotto. Hoje pela manhã aconteceu a assinatura aí da parceria entre o Porto de Itajaí e a Companhia Docas da Bahia, que a partir de hoje passa a administrar o Porto de Itajaí. Hoje, inclusive, não sei se a gente consegue mostrar as imagens, aconteceu aí a entrega de novos equipamentos para a guarda portuária. O diretor da Condeba da Bahia esteve aqui, falou com a nossa equipe, e também o superintendente do Porto de Itajaí sobre essa nova fase. Vamos acompanhar. Então, esse processo é um processo transitório em que nós vamos preservar principalmente a gestão local, que ninguém entende melhor do Porto de Itajaí do que a gestão local. Então, em termos de gestão, é simplesmente uma adequação aos procedimentos internos da Autoridade Portuária Federal, não é? Enquanto a gente processa a transição da forma mais célere, mais rápida possível, até que seja constituída a Autoridade Portuária Federal aqui
em Itajaí. Treinamento da Guarda Portuária, equipamentos para a Guarda Portuária, que são fundamentais. Essa foi a primeira ação que nós fizemos nessa parceria. A Codeba, ela inicia nos entregando equipamentos para a guarda, para a segurança naval, rotinas mais modernas na aquisição, a garantia da manutenção do canal de acesso, as licitações necessárias para que a gente faça as contratações das obras que o Porto precisa. Zanotto, estiveram presentes também o secretário nacional de Portos e Aeroportos e o presidente nacional do SEBRAE. As informações completas sobre esse evento de hoje, que aconteceu agora há pouco aqui na sede do Porto de Itajaí, você vai acompanhar completo no Tá Na Hora Santa Catarina. Volto com você, boa tarde. Estarei lá até assistindo também. Obrigado, Cris, pelas suas informações. Gente, na segunda-feira a gente estava ao vivo na Barra da Lagoa, mostrando a situação que preocupa a comunidade, os moradores reclamando, os motoristas ainda mais, do estacionamento proibido. Alguns carros que ficavam em vias estreitas, com isso impedindo a passagem do transporte coletivo, de ônibus e caminhões. E agora há pouco a gente recebeu um vídeo do morador mostrando como está a situação após a nossa equipe estar no local. Então pode trazer o selo do nosso SCC Meio-Dia, mostrando o nosso carimbo de caso resolvido lá na Barra. A fiscalização chegou e o estacionamento irregular agora não acontece mais. Deixa eu ouvir o morador. Prometido, depois da reportagem, graças a Deus não parou mais nenhum carro. O trânsito flui tranquilamente, o caminhão passa tranquilo, o lixo recolhe tranquilamente. Todo mundo respeitando as placas agora. Perfeito. Mas nenhum carro na rua. Como tem ultrapassagem tranquila. Perfeito. Muito bem. Que assim permaneça a situação, então, com os motoristas respeitando a legislação, as placas e não estacionando nessas vias estreitas, como a comunidade da Barra da Lagoa. E agora, muito obrigado pela sua companhia. O nosso SCC Meio-Dia volta amanhã às 11 horas da manhã. Na sequência, você fica com A Tarde a Nossa. E hoje o Laércio, direto da Praia dos Ingleses. Um abraço a todos.